Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Flames Podcast. Estamos aqui de volta na mesa e hoje é o nosso 10º episódio, comemoração. E se você ainda não assistiu os outros episódios, corre lá no YouTube ou no Spotify, procura por Flame Podcast ou Rádio Vinhedo, que você vai ter muitos episódios, muito conteúdo para vocês se informarem, para vocês darem risada, chorarem e serem impactados com muitas histórias. E hoje, por ser o 10º episódio, eu queria fazer algo diferente. Então, era uma coisa que eu tinha um desejo no meu coração. E eu serei a entrevistada. Hoje eu tô aqui com a Isa de novo, a Isadora Justus, minha amiga. E eu fiz o convite para ela ser a host de hoje. E ela aceitou essa missão aí. Tô nervosa, mas sem ansiosa pressão. ao mesmo tempo. E a ideia desse episódio era que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais da minha história, no sentido, de gerar uma conexão. Porque eu tô aqui entrevistando várias pessoas, trazendo vários conteúdos, mas tem algumas pessoas, acho que a maioria das pessoas não sabem, toda a minha história, qual que é o meu background, o que eu já vivi, o que eu não vivi, quais experiências eu tenho para compartilhar. Então, esse era um episódio que eu queria fazer já há um tempo, mas eu não tinha sentido ainda no meu coração, porque não queria fazer, uma carta aberta, aconteceu isso, aquilo. Era mais uma história, pra vocês se conectarem comigo mesmo. Então, quando eu senti no meu coração de fazer esse episódio, e aí eu tomei essa decisão. E tô aqui pra contar um pouquinho da minha história desde o ventre da minha mãe. Talvez demore um pouco. Talvez esse episódio tenha 4 horas. Se você tem 4 horas disponíveis, continua com a gente. Se não tem, continua também. Bota no 2.0 e vamos. E aí eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha história, sobre como surgiu a ideia do podcast, o que o podcast tem feito na minha vida e o que ele significa para mim. E aí também teremos perguntas e respostas. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, muita gente mandou algumas coisas, algumas polêmicas, outras não. Então, assim, a gente vai tentar responder tudo na medida do possível, que se encaixando, e a gente vai deixar fluir, né? Isso aí. Então, o que eu vou fazer? Acho que a gente pode começar com você contando a sua história desde Araçatuba, pequena Ana. pequena Ana. E aí, a gente vai conversando sobre isso e colocando no meio algumas perguntas. Porque teve algumas perguntas que o pessoal mandou pra você e algumas que eles mandaram pra mim também. Medo. E então, a gente vai conversando sobre isso e aí, no final, a gente faz umas burning questions. Vamos falar aí. Beleza? Yay! Então, comece aí contando desde... Desde o ventre da minha mãe. Eu sou filha escolhida. Eu acho que, assim, eu tava refletindo muito sobre a minha infância, né? E, assim, quando eu pensava nisso, uma coisa que eu queria... Que sempre que tava muito claro pra mim, que queimando meu coração, era o quanto os meus pais fizeram questão de me fazer sentir amada. Isso eu acho que é uma das coisas mais marcantes, assim, da minha infância. Até... olhando assim pra trás hoje, eu vejo quanto... realmente, assim, eles fizeram tudo por mim. E eu nunca duvidei do amor deles. Isso é uma coisa muito louca, porque é uma coisa... Até, durante toda a minha vida, assim, que eu morei em Araçatuba, eu tinha isso muito claro pra mim, do quanto meus pais me amavam. E eles faziam questão de falar isso, que eu sempre poderia contar com eles. Então, pra mim, era até um pouco inconcebível pensar em um mundo onde eu não poderia pedir ajuda pros meus pais. Porque foi isso que eles fizeram questão de fazer, de deixar bem claro a minha vida inteira. E eu acho que também, isso na época, quando aconteceu, eu não tinha consciência, mas agora, adulta, eu já tive algumas conversas com os meus pais. E eles falavam coisas assim que, quando eu olho pra trás, eu vejo o quanto isso era verdade, né? Que uma coisa que meus pais falam muito é que eles fizeram muita questão de, não repassar pra frente as coisas que eles sofreram quando criança. Isso, caraca, isso foi muito pesado, por exemplo. A minha infância eu nunca apanhei. Meus pais nunca, nem eu nem meu irmão, eles faziam questão disso por eles terem tido uma infância, assim, que, eles apanharam bastante. Porque eram outros tempos e tal. E aí, às vezes, quando eu converso com pessoas da minha idade, então, pra mim, era inconcebível, eu apanhar. Porque meus pais nunca usaram de violência pra me educar ou educar o meu irmão. E aí, eu vou olhando, assim, pra trás e eu vejo o quanto meus pais, eles se esforçaram pra fazer o melhor que eles podiam. Então, a minha infância... Tive uma infância muito boa, assim, eu lembro com muito carinho de tudo que eu vivi em Araçatuba, todas as cidades que a gente já morou. O quanto meus pais se esforçaram pra fazer diferente. Não foi perfeito, né? Como qualquer outra família, a gente teve muitos confrontos, não teve esses problemas que eu citei, mas tiveram outros problemas, então é meio difícil você, acertar. É difícil, não é impossível você acertar em tudo, então qualquer coisa que você faça... Vai ter o pró e o contra, né? Então, quais foram os prós, quais foram os contras. E ao longo da minha vida,
eu fui muito confrontada, né? Tipo, deixa eu pensar como eu posso falar isso. Ainda na minha infância, por incrível que pareça, eu era uma criança muito tímida e eu quase não falava. Nossa! Difícil de pensar isso. Eu era uma pessoa que... Minha mãe fala muito isso, que eu era uma criança que eu não falava. Ela tinha que arrancar. Juntou tudo agora, então. As palavras, eu tô compensando agora. Então, isso vai muito de encontro também com o que eu tô lendo essa semana, né? No livro que você me emprestou, do Foguete Não Tem Ré. E teve uma parte desse livro que me confrontou muito em amor, né? Que é a questão de, tipo, a sua versão curada é quem você era quando criança, né? Tipo, quanto mais parecido você era com a sua versão criança, quer dizer que, tipo, você tá se curando, né? Então, assim, tipo, a questão de domínio próprio, amor, paz, alegria, compaixão, etc. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, sabe? Quem que eu era quando eu era criança e como que eu tô voltando a ser essa pessoa, né? Então, essa pessoa alegre, que confiava muito, que se sentia muito amada, que... Nossa, tipo, eu adorava dançar, cantar, mas, tipo, eu sempre fui assim com as pessoas próximas. Quando eu tava, tipo, em outro ambiente, eu era muito fechada. E aí, graças a Deus, agora eu consigo ser mais simpática. Mas é muito louco pensar isso, porque eu vim de uma infância onde eu me senti muito, muito amada. Eu passei por uma adolescência onde eu perdi total o meu valor. Tipo, eu não conseguia ver valor em mim, eu não conseguia me sentir amada. E agora eu tô, tipo, num processo de recuperar isso, sabe? De aprender a me amar como eu sou hoje. E aprender que... na verdade, eu associei amor com o que eu fazia pelos outros. Então, tipo assim, eu só me sentiria amada se eu fosse boazinha. Se eu nunca contestasse. Se eu sempre fizesse tudo que a pessoa me pedia. Porque eu tinha Isso desde criança. Então, eu acho que eu não consigo lembrar se desde criança isso era muito claro pra mim. Mas na minha adolescência isso foi. Tipo assim, eu tinha que ser a pessoa perfeitinha, porque senão ninguém ia me amar. Porque eu cheguei num ponto que... eu achava que eu era uma pessoa... Olha como isso é louco, porque, tipo, eu vim de uma infância que eu me sentia muito amada e eu fui pra uma adolescência onde eu achava que eu era difícil de ser amada. Tipo, eu fui de um extremo ao outro, isso foi muito pesado. Então, por eu achar que eu era uma pessoa difícil de ser amada, eu tentava compensar isso de todas as formas possíveis. Então, tipo, eu nunca falava meus sentimentos, eu nunca falava quando algo me desagradava, quando eu tava triste, porque eu não queria ser um incômodo. Tipo, é muito louco pensar isso, como que eu fui de um ponto a outro, o que me fez chegar aqui? E aí foi, tipo, pesado demais. E na minha adolescência, eu passei por situações que quando eu olho pra trás, eu falo, cara, é muita coisa pra uma menina de 15 anos. Então, tipo, quando eu tinha, sei lá, quando eu comecei mesmo, sei lá, a interagir, tipo, 14, 15 anos, que aí você sai, faz amizade, você, tipo, entra nesse mundo adolescente, ele é muito pesado. E as pessoas, elas... são pessoas sem maturidade, sem noção nenhuma, tentando fazer o melhor que podem e sempre machucando um ao outro. Então, quando eu olho, assim, pra essa fase da minha vida, eu lembro quão conturbada foi. E eu sofri, tipo... eu recebi muito ódio quando eu era adolescente, assim, tipo, gratuito, e eu não entendia na época. Então, durante o meu colegial, né, que, sei lá, ensino médio, primeiro ao terceiro ano... Ensino médio. Ensino, que a gente chama de colegial. Meu primeiro colegial... assim, por eu fazer aniversário no final do ano, eu passei, tipo, o primeiro ano inteiro com 14 anos. Então, tipo, eu... mais nova que todo mais mundo. nova que todo mundo. E, assim, eu nunca aparentei ser mais nova. Então, tipo... e eu sempre... e tem aquela sorte, porque a mulher é mais madura. Então, tipo assim... a sociedade cobra de você uma maturidade além da sua idade. Só que... as pessoas me viam como uma pessoa mais velha, mais madura, mas eu ainda era uma menina de 14 anos. Tentando lidar com tudo que estava acontecendo. E hoje eu olho pra trás e eu vejo, tipo assim, tudo que eu passei, Deus estava me forjando e me dando e criando uma musculatura pra eu chegar nesse ponto onde eu tô hoje. Mas quando eu olho pra trás, foi muito pesado. Muito pesado mesmo. E eu passei por diversas situações, tipo, no meu colégio mesmo, na minha escola, que... é até engraçado que eu tava refletindo, porque os cenários que eu vivi como adolescente, eles foram recriados agora. Pra eu poder completar isso de uma forma saudável. Isso é muito louco, porque eu vejo, assim, questões de amizade, relacionamento, familiares. Problemas que eu tive com 15 anos que eu não soube resolver, eu tô tendo a oportunidade de resolver isso de uma forma saudável, sadia. Que não me machuque, que eu possa mesmo, tipo, me impor, tipo assim, de impor limites sem me machucar e sem machucar ninguém. Porque hoje o que eu tenho muita consciência é quais são os meus limites e eu não vou cruzar esses limites pra agradar alguém. Então, tem até uma frase assim, eu prefiro ajustar a minha vida com a sua ausência do que ajustar os meus limites pra ter você aqui comigo. Porque é muito pesado você ir se anulando pouco a pouco pra manter alguém na sua vida.
E no meu colégio, assim, tipo, eu teve uma frase uma vez que minha mãe me falou, uma situação que aconteceu, que na época eu não tive a noção do impacto que isso era, mas hoje eu falo, vocês podiam ter lidado de uma forma muito melhor. Seus pais? Não, todo mundo. Na verdade, meus pais não tiveram consciência disso. Foi a escola em si, no caso, a diretoria. Porque, cara, eu, tipo, sofri uns ódios muito gratuitos das pessoas. Tipo, as meninas da minha sala me odiavam, assim, e era, tipo, um negócio muito... você me incomoda, etc. Tipo, eu incomodava as pessoas por ser quem eu era. Tipo, eu sou assim, as pessoas não gostavam e se incomodavam e, tipo, ódio gratuito. E elas eram muito maldosas. E elas, tipo, inventavam histórias. Era bizarro. Coisa bem de adolescente. Chegando na época, eu falei assim, gente, se tudo isso que vocês falassem fosse verdade, tipo, caraca, né? Mas nada. E o mais louco era que eles falavam e eram coisas que eu sabia que não eram verdade. Só que, tipo... Como que eu vou provar isso? E é muito difícil. As pessoas, se todo mundo tá falando a mesma coisa, todo mundo parte do pressuposto que é verdade. Só que eu sempre soube que não era. E eu acho que hoje fica claro que isso não era verdade. Mas para uma pessoa de 15 anos, era muito pesado. Todo o julgamento e as histórias e as mentiras. E aquela falação. E eu lembro que a coordenadora do meu colégio, ela falou assim pra minha mãe, tipo, depois que... O meu primeiro ano no colégio foi muito pesado, muito pesado. E aí... Você sempre estudou no mesmo colégio? Não, porque eu mudei de colégio. Tá. E aí, então, tipo assim, eu não tinha amigas nesse colégio, todas as minhas amigas eram de outro colégio. E quando eu cheguei, era meio que, tipo, eu era novidade. Então, tipo, todo mundo queria ficar falando sobre mim. Então, tipo assim, isso incomodava muitas pessoas. E, tipo, sei lá, tô roubando o lugar de alguém, sabe? Não. E, tipo, eu cheguei lá e já fui muito atacada. E era assim, cara, as meninas se juntavam, ficavam falando mal de mim, tipo... E eu, cara, eu nunca fiz nada pra vocês. Tipo, eu só tô existindo. E aí, os professores percebiam isso, porque, tipo, cara... Eu não tinha amigas na escola, as pessoas não falavam comigo, porque elas tinham raiva de mim, porque eu era eu, tipo, por estar ali. A minha única amiga na minha escola era minha prima, só que ela não era da minha sala. Então, tipo, eu ficava com ela, assim, no intervalo e tal, mas, tipo... Era nítido quantas pessoas elas não queriam estar próximas de mim porque elas se incomodavam. E aí a coordenação falou assim para meus pais: Nossa, eu admiro muito a força da sua filha por ter passado por tudo isso. Aí minha mãe, passado por quê? Aí eu falei, aí ela foi, conta pra minha mãe, olha. Tipo, eles sabiam, eles nunca fizeram nada. Nunca e só, tipo. Seus pais. Não, e era assim, que lindo, sua filha é muito forte. Cara, eu tinha 15 anos, tinha 14 anos. Eu não queria ser forte. Eu queria que alguém, tipo, me ajudasse. Eu precisava de ajuda e eu não sabia como. Mas, ao mesmo tempo, Deus, ele cuidou de mim. E aí, tipo, ele me deu força, eu aprendi a depender dele. Foi, tipo, uma fase muito conturbada da minha vida. Que eu tava com 14 anos, aí, tipo, logo no final, assim, eu passei por todo esse ano conturbado. E aí, no final do ano, eu comecei a namorar. Então, tipo, foi um ano, assim, que foram muitas coisas. Sabe uma coisa que dá pra gente fazer? Tipo, um paralelo entre a história, desde pequenininha até hoje, e a sua vida, tipo, com Jesus, entendeu? Tipo, sua religiosidade e de criança. Desde criança, você foi levada pra igreja? Sim. Como que foi? Na minha família tem muitos pastores. Tem, sei lá, uns 4 pastores, pelo menos. Todo mundo, tipo, na minha família sempre foi, tipo, na igreja, assim. Então, em Araçatuba, minha família ia na Batista, tipo, Batista Renovada. E aí tinha uma outra cidade que um dos meus tios, primos, não sei, primos... Tipo, é primo da minha mãe. Ele, tipo, tinha uma igreja dele. E aí ela era, tipo, era mais a pentecostal, assim. As minhas raízes pentecostais. Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz... Tipo assim, então eu cresci... Pra mim era muito natural coisa de igreja. Tipo, todo meu final de semana eu tava na igreja, eu tava cantando. Então, tipo assim... Aos olhos do pai. E bem que eu só cantava aos olhos do pai todo final de semana. Todo culto estava lá. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E hoje eu vou cantar no final do podcast aos olhos do pai. Eu não saio daqui enquanto você não pegar aquele violão e tocar os olhos do pai. Então, tipo assim, eu cresci... Tipo assim, a gente tinha, quando eu era criança, tinha aqueles CDs, né? Tipo, aí tinha os CDs dos playbacks. Nossa, Sim. tipo, minha vida era... Nossa, final de semana eu botava playback e ficava lá no meu quarto, tipo... Porque eu sempre gostei de cantar, dançar e tal. Tipo assim, essa era, tipo, a Ana criancinha. Então, tipo, essas são as minhas memórias. Eu sempre tava na igreja, tipo... a família da minha mãe, né? Que é toda... Da igreja do meu pai, não. Então, tipo, a família da minha mãe sempre foi da igreja. Então, tipo, todas as minhas tias, avós, tios, primos, etc. Todo mundo vai na igreja. Então, pra mim, isso era a minha realidade. Sempre era foi natural, comum. Né? Então, tipo, pastor, essas coisas, célula, tipo, estudo dominical, tipo, escola bíblica. Então, isso sempre foi
a minha realidade. Então, não era, tipo... Pra mim, sempre foi isso. E hoje eu vejo que isso me deu uma base muito boa pra passar por tudo que eu teria que passar. E entra na questão, tipo assim, que eu me questionava muito. Deus, por que eu passei por tudo isso? Aí entra a frase, tipo, porque pra onde eu quero te levar, você não poderia ter passado por menos. Beleza, ok. Só que não deixa de ter sido difícil. Ainda mais que você só entendeu isso agora, né? Tipo, depois de ter passado por tudo. E eu acho que isso era uma coisa que era muito pesada pra mim. Porque eu passei por N situações, assim, muito absurdas. Muito absurdas, que eu falo assim, gente, se eu contasse pra alguém, iam achar que eu tô mentindo, mas não é mentira. Porque eu sei o que eu vivi. E foi pesado. Só que isso foi criando uma força em mim pra viver tudo que eu vivi. E hoje eu vejo que Deus me chamou pra quebrar muitos padrões, tipo, muitos ciclos geracionais que não foram quebrados antes. Então, hoje eu tenho uma consciência em relação até à minha própria família, que eu tô cumprindo coisas que outras pessoas gostariam de ter feito e não conseguiram. E que, tipo, elas conseguem ver isso se realizando em mim. Então, tipo, eu não posso parar. E eu sei que Deus, ele... Por exemplo, eu sempre estudei, tipo, em escola boa, etc. E eu, tipo, fiz uma ótima faculdade. Eu tenho uma parte educacional muito boa. Porque os meus pais fizeram questão de fazer isso, sabe? Tipo, meu pai, ele sempre deixou bem claro que ele queria que, tipo... eu tivesse todas as oportunidades que eu poderia ter, que ele poderia me oferecer. Então, tipo assim, meus pais... na época deles não tinha, tipo, escola particular, era a escola que tinha e tal. O ensino era o que tinha. E eles fizeram que você fosse, não, tipo, a gente vai investir em você porque a gente quer que você, tipo, possa viver o melhor que a vida tem pra te oferecer. Até, tipo, quando eu era pra trás, meus avós, tipo, sabe? Tem toda uma história, assim, tipo, familiar, que eles tiveram, tipo, uma vida difícil, passaram por situações muito pesadas e tal. E que eu, tipo, eu tive... coisas que eles não tiveram, para que eu pudesse chegar em lugares que eles não chegaram. Então, tipo, eu sou muito grata por todas as oportunidades que meus avós... tipo, que toda a minha família me deu. Tipo, meus avós, meus pais, meus tios sempre fizeram, tipo, tudo que estava ao alcance deles. E é muito engraçado, porque esse senso que eu tenho de, tipo, qualquer coisa eu posso pedir pros meus pais é muito nítido. Tipo, é muito real para mim, porque eu sei que, tipo, eles vão estar ali para me ajudar. E que eu posso contar com eles. E isso foi uma coisa que eles fizeram muita questão de fazer, porque eles não tiveram. Então, é bem... Obrigada, pais. Vocês são incríveis. Nesse momento, a tia tá chorando. Mas isso não muda o fato. E aí, eu acho que é bem legal deixar claro que, tipo, minha vida não é um conto de fadas. Então, tipo assim, que são dois extremos, né? Tipo, muita dificuldade, mas também muitas coisas pra ser grata. E aí, mesmo eu tendo tido essa infância muito legal, tipo assim, essas coisas, chegou num ponto da minha vida que meu relacionamento com meus pais ficou muito pesado. Então, por exemplo, porque... por confiar muito no amor dos meus pais, eu achava que eles sabiam que era melhor pra mim. Então, eu sempre acatei tudo o que eles quiseram. Então, tipo, tudo que meus pais falavam que era o que eu deveria fazer, eu fazia. Eu não questionava. Então, tipo assim, filha, você vai fazer isso? Beleza. Então, tipo, beleza, pai, você sabe o que é melhor. E aí, conforme eu fui crescendo, eu percebi que, tipo, talvez eu não queria as mesmas coisas que os meus pais sonharam pra mim. E aí, isso foi conflitante. Foi onde a gente teve muitos confrontos. Porque meu pai, por exemplo... até vamos entrar, tipo, faculdade. Meu pai não queria que eu fizesse engenharia civil, mas eu tinha aquele desejo no meu coração. Eu sabia que... eu sempre tive a certeza que engenharia civil era o que eu ia fazer. Tipo, eu nunca quis outra coisa, mas meu pai queria que eu fizesse medicina. Então, pra mim, no meu ensino médio foi conflitante, tipo assim, engenharia ou medicina. Porque engenharia era o que eu queria e medicina era o que meu pai queria. E aí, foi muito difícil. A minha entrada na faculdade foi muito difícil, foi muita batalha, assim. Tipo, foi uma história bem louca. Porque era uma menina de 16 anos... batendo de frente com o pai. Tipo, não, pai, eu vou fazer essa faculdade e você vai pagar ela. E, sabe, tipo... e se mudar também, né? Tipo, sair de Araçatuba de um lado, você eu fui pra São Paulo, que é totalmente oposto. Primeira vez morando sozinha, tipo, numa cidade grande. E assim, a Ana, de 15 anos, ela era uma pessoa bem mimada, assim. Dada a minha criação. Tipo, meus pais, eles fizeram questão de que, tipo... mas eram mimados no sentido que, tipo... eu tava acostumada com as coisas... acontecendo do jeito que eu queria. E aí, tipo, era aquela... tinha até, sei lá, imagino que deve ter sido oposto. Tipo, há quanto tempo ela vai durar morando sozinha? Isso era uma coisa, tipo assim, ninguém botava fé em mim. Tipo, ela quer ir embora, beleza, daqui 6 meses ela volta, ela não vai dar conta. Então, tipo, eram coisas nesse sentido. Tipo, você é mimada demais pra dar conta disso. Deixa ela aí que daqui a pouco ela volta. E quando eu, tipo, fui... meu pai, tipo, queria que eu fizesse medicina.
E aí eu falei, não, tipo, eu quero engenharia é o que eu quero engenharia civil, é o que eu sinto, é o que eu gosto. E aí, tipo assim, falou assim, então tá bom, se é isso que você quer, você vai fazer desde que? E aí, tipo, vieram algumas condições. E eu queria muito engenharia civil, então eu aceitei todas as condições, porque era aquilo que eu queria. Tipo, eu já tava me sentindo uma vitoriosa de, tipo, beleza, eu não vou ter que fazer um curso que eu não quero. E aí ele falou assim, desde que você faça o Nesp, desde que você faça mestrado depois, desde que, sabe, tipo, vieram várias condições. E pra mim tava maravilhoso, porque, tipo, eu tinha conseguido o que eu queria, que era, tipo, eu posso cursar o que eu quero. E aí o Nesp era, tipo, era em Ilha, que era perto de Araçatuba e tal. Então, tipo assim, meu pai falou, você não vai prestar nenhum outro vestibular, vai ser só o Nesp. Então, tipo assim, não me inscrevi pra nada. Passei o colegial inteiro fazendo provas, tipo, trainee, teste, todas... Só pra Unesp. Tudo que eu, tipo assim, todas as provas que eu pegava, tipo, pra estudar, era da Unesp. Porque, tipo, eu estava muito... É isso que eu vou fazer. Tanto que no segundo ano, eu passei, tipo, uma nota de corte super alta e tal. Fui pra segunda fase como trainee. Então, tipo assim, eu tava muito tranquila. Eu falei, cara, é isso. Vou pra Unesp. Não, tipo, eu não tinha dúvidas. E o Unesp era, tipo, 1 horinha de Araçatuba. Então, meu pai tava ok com isso. Meu pai, tipo, não, beleza. Dei o braço a torcer. E aí, chega num ponto, isso foi em... E aí, chegou no meu terceiro ano. E aí, meu pai, tipo, eu fiz minha inscrição e tal, aí, tipo, a prova era em outubro, em setembro, assim, eu entrei no site, saiu o local de prova. Eu entrei no site pra ver onde seria o meu local de prova. E aí, tipo, eu vi inscrição não efetuada. Aí eu fiquei, tipo, que isso? Eu me inscrevi. Eu vou fazer cara de quem não sabia. Meu Deus! Essa história! Eu nunca vi essa história. E eu falei assim, que isso, né? Tipo, como assim inscrição não efetuada? E eu fui conversar com meu pai e falei, pai, o que aconteceu? Aí ele, não. Aí eu falei assim, você não pagou uma inscrição? O que aconteceu? Ele, não, eu paguei, eu tenho certeza. Tipo, a gente se programou 3 anos pra isso, óbvio que eu paguei. E aí ele falou, não, vou procurar aqui, a gente vai dar um jeito e tal. Aí, tipo, aí eu, não, beleza. Aí no momento eu falei, não, beleza, meu pai vai resolver. Tipo, foi essa sensação que eu tive. Eu falei, não vou me preocupar. E aí meu pai, tipo, procurou comprovante, não achava comprovante. E ele falou assim, filha... Aí, tipo, isso aquele caos todo, ele falou assim, filha, eu acho que eu não paguei. Eu esqueci. Tipo, não tem essa explicação, porque na minha cabeça eu tinha pago. E aí, desesperei. Porque eu passei minha vida inteira pra aquilo, pra aquele momento. E aí, tipo, eu não tive nem a chance de fazer a prova. Aí a gente entrou em contato com o Nesp, etc. E, tipo, a gente tentou de várias formas pra eu fazer essa prova. E eles falaram que não, tenta novamente ano que vem. E eu falei, nossa, aí pra mim foi, tipo, um balde de água fria. Foi muito difícil. E eu chorava muito. E meu pai, tipo... E eu fiquei muito abalada com isso. Porque, tipo, eu acho que o que mais pegou meu pai é que era, tipo, não era culpa minha. Tipo, ele se sentia culpado por isso. E, tipo, ele me via sofrendo por algo que ele se culpou. Sim. E aí, hoje eu entendo que Deus tinha um plano muito maior. Tipo, não era pra eu estar na Unesp mesmo. Então, tipo, hoje eu tenho muita tranquilidade. Mas na época foi horrível. Meu pai ficou mal, eu fiquei mal. E a gente, tipo, sem saber o que fazer. E aí, e coincidiu muito nessa época que... eu não sabia o que fazer. E, tipo, eu não queria fazer cursinho de jeito nenhum. Tipo, tinha aversão a cursinho. Era uma coisa que eu tinha muito no meu coração que eu não iria fazer. De jeito nenhum, porque eu não queria, tipo, continuar em Araçatuba, porque aí entra num ponto que o meu terceiro ano foi muito pesado pra mim também. Porque no meu primeiro ano da escola foi, tipo, todo esse caos pesado, aí eu comecei a namorar no final do ano, e passei o segundo ano inteiro namorando, e o terceiro ano a gente tinha terminado. Então, tipo assim, eu passei pela minha desilusão amorosa, pelo meu primeiro término de namoro, e foi muito pesado pra mim. Tipo, por vários motivos do relacionamento em si, mas foi um ano horrível. Assim, um ano que eu emagreci horrores, que eu só chorava. E, cara, era, tipo, bizarro, assim. Eu tava cadavérica. E eu só chorava em casa. Só chorava. Meus pais desesperados, não sabiam mais o que fazer. E, tipo, eu focando nos estudos. Porque, tipo, a minha esperança era sair de Araçatuba e, tipo, viver algo novo, sabe? Tipo, não, eu vou sair, eu vou pra faculdade. Eu vou conhecer gente nova. Então, eu não vou mais ter que lidar com a dor que eu tô lidando aqui em Araçatuba. Porque, tipo, todo lugar que eu ia, eu lembrava dele. Todo lugar que eu olhava, tipo... Tinham muitas memórias em Araçatuba que me doíam muito. Só que aí, tipo... Corta, para. E aí, o que me pegou muito é que esse meu ex-namorado, que futuramente virou agora é meu ex-marido, ele era meu melhor amigo. Então, tipo assim, depois que a gente terminou, eu acho que um dos motivos que me fez sofrer muito era que a gente continuou amigo. Você com 16 anos, você amando seu ex-namorado, e você ainda, tipo, sendo amiga dele, conversando com ele todo dia, e ele não querendo, tipo, estar em um relacionamento com você, foi pesar demais. Sim. Então, era, tipo, muito aquilo, eu não te quero agora, mas eu não te quero longe. Então, tipo, eu tava lidando com um turbilhão de emoções, e aí, quando aconteceu essa questão da faculdade, ele estava fazendo Mauá já na época, ele falou assim, vem aqui fazer faculdade comigo.
Tipo assim, solução de todos os meus problemas. Vocês eram amigos? Amigos, a gente não tinha voltado ainda. Aham. Só que aí, tipo, nossos pais eram amigos. Eu e ele, a gente conversava todo dia. Então, assim, a gente não estava junto. Tipo, a gente tinha terminado. Só que a gente tinha uma relação e, tipo... Só que não era uma relação saudável. Porque, tipo... Nenhum dos dois tinha maturidade pra estar naquela posição. E aí, ele falou assim... E, tipo, e ele sabia que aquele era meu sonho. Então, tipo, todo mundo próximo a mim viu o quanto eu tava sofrendo por não ter tido essa oportunidade de fazer o vestibular e tal. E ele falou assim, cara... Vem fazer Mauá. Tipo, eu não tinha condição nenhuma de continuar em Araçatuba. Tipo, eu tava no limite. E todo mundo percebeu isso, sabe? Tipo, a gente precisa fazer alguma coisa, só que a gente não sabia o quê. E aí ele falou assim, vem pra Mauá, passa um tempo aqui, aí, tipo, você presta vestibular de novo, pede transferência. Mas, tipo, não fica aí, porque, tipo, não vai ser bom pra você mesmo. E aí, nossa, pra convencer meu pai de que eu ia fazer uma particular, que ele ia ter que pagar. Que ia ser em São Paulo, que, tipo, ele não ia me ver por muito tempo. Tipo, impossível. Só que eu tava tão mal, que meu pai, ele falou... Ele sabia que ele não podia dizer não. E aí, Foi tipo... a saída que ele achou também, né? Oi? Foi a saída que ele achou também. E, tipo, a princípio era... Você vai, fica 6 meses, a gente vê como você vai se adaptar. E aí você presta vestibular de novo. E a hora que você passar na Unesp, você volta. Falei, beleza? E aí entra na questão, tipo, minha mãe e a minha ex-sogra, tipo, fizeram campanha de oração. Aí, foi, tipo... A igreja inteira se movimentando. Nossa! Porque meu pai era muito resistente. Porque, assim, eu era E ainda sou, né? Tipo, a filhinha do papai. Tipo, eu era o xodozinho dele. E meu pai, ele é um homem bem sério, assim, de poucas palavras. E, cara, nessa época foi, tipo, uma das poucas vezes que eu vi meu pai chorar muito. Muito, assim. Então, eu lembro que foi muito pesado tudo. E aí, tipo, ele falou, beleza, a gente vai, você faz esse vestibular. Se você passar, você fica um tempo lá. E depois a gente vê o que faz. Então, ele me levou pra São Paulo, eu prestei vestibular. Aí, eu voltei. E aí, eu passei, assim, particular, né? Passei e tal. E aí, a gente foi de novo pra São Paulo. Aí, tipo, achou casa, fez matrícula, etc. Eu tava super animada. E aí, isso tudo, tipo, final do ano. E aí, no ano seguinte, que era, tipo, 2014, que eu ia começar a faculdade... entra de novo, tipo, um mês pra começar as aulas. Eu, tipo, saiu a grade horária. Fui lá entrar no site pra ver qual que seria a minha grade horária. Aí, matrícula cancelada. Eu falei assim, que isso? De novo essa história? Não, tudo tem limite. E aí, meu pai, eu falei assim... Aí, mãe, que isso? Aí, minha mãe, filha, então, a gente precisa conversar com você. Eu, conversar o quê? Aí já... Não tem nada pra conversar aqui. Adolescente rebelde, assim, surgiu. Eu falei, conversar o quê? Ela falou assim, então, a gente não sabia como falar isso pra você. E a gente esperava que não seria agora essa conversa. A gente queria ter essa conversa com você um pouquinho mais pra frente. Eu fiquei, tipo, tá. Mas ela falou assim, seu pai não vai deixar você ir. Eu falei, como assim não vai deixar? Faltando um mês isso. Faltando um mês pra você se mudar. tipo, vamos falar mais pra frente. Quando um dia antes, tipo, eu com a malinha pronta, você ia falar, não vamos? E aí, eu falei assim, como assim? Aí ela falou assim, seu pai não vai deixar você mudar, seu pai não consegue, ele tá muito mal, a gente não consegue, tipo, imaginar, tipo, você indo pra São Paulo sozinha lá, a gente não vai deixar. Seu pai cancelou tudo, cancelou a matrícula, cancelou a casa. E eu, tipo, não é justo comigo, tipo, eu tô sendo injustiçada e vocês estão, tipo, aquela adolescente, assim, caótica. E aí, corta pra, tipo, mais uma semana, tipo, chorando e campanha de oração. E foi tudo aquele... foi horrível, assim. Aí teve um dia que eu chamei meu pai pra conversar. E foi eu e meu pai conversar. E foi o dia que ele chorou muito. E ele falou várias coisas, assim. Ele falou assim, filha, eu não vou conseguir. Tipo, tá doendo demais. Eu não consigo deixar você embora. Eu quero que você fique perto de mim. São Paulo é muito perigoso. Como que eu vou deixar você? 16, 17 anos. Tipo, eu tinha acabado de fazer 17. 17 anos, você é muito nova. Você não sabe se virar sozinha. Como? Eu não posso. Ele, como pai, eu não posso fazer isso com você. Não seria certo. Eu não vou ter paz, não vou conseguir dormir. E eu, tipo, mas eu quero, eu não quero. Eu falei, eu não quero mais ficar aqui, eu não tô feliz aqui. Tipo, ficar aqui tá me consumindo, tá me destruindo. Então, tipo, foram conversas difíceis e, tipo, olho pra trás e falo, cara, eu só tinha, tipo, eu era muito nova. Sim. E aí foi, tipo, aí teve campanha de oração, aí teve conversas, tipo, juro, conversas, mais conversas e conversas. Até que chegou num ponto que, tipo, uma amiga da minha mãe... Teve uma conversa, tipo, chegou minha mãe, minha sogra, essa pessoa, amiga delas, falou assim, não, a gente vai conversar com seu pai. Tipo, total direcionado e tal. E essa amiga dela, tipo, ficou, horas falando com meu pai, falando várias coisas. E, tipo, teve uma frase que ela falou que fez meu pai mudar de ideia. E aí, ele falou assim, tá bom, agora eu vou deixar você. Tipo, eu não quero, mas eu vou deixar você ter essa experiência. E depois a gente conversa, tipo, daqui 6 meses, se você volta ou não. Mas ele falou assim, não seria justo com você te proibir. Porque eu te prometi isso e eu vou cumprir a minha palavra.
Aí volta a gente de novo pra São Paulo, atrás de apartamento, loucura. Aí teve que achar outro apartamento. Tive que achar outro apartamento, não achei. E aí eu tava, tipo, no CA, no DA, não sei como, tipo, centro acadêmico. No CA. CA. E aí, tipo, tinha um aviso assim, tipo, você quer dividir apartamento comigo? E eu, tipo, mano, Sim, quero, por favor. E aí eu fui dividir apartamento e eu passei esse primeiro ano também, dividindo apartamento, eu dividi quarto. Tipo assim, além de... Era menina, ela tinha um quarto com 2 camas. Aí, tipo, era eu e outra menina. Então, tipo, eu passei um ano dividindo apartamento. Não, pensa, tipo, a diferença de você sair da casa dos seus pais com o seu quartinho. Foi horrível, só seu, foi horrível. com a sua família toda. Cara, eu passei muito perrengue também, entre outra história, tipo... É outra realidade, Outra né? realidade. E aí, na faculdade, eu fui muito confrontada com pessoas com realidades diferentes da minha. Tanto, tipo, pra mais quanto pra menos. E aí... Porque eu vivia numa bolinha, tipo... A minha bolinha gospel, minha bolinha, tipo, filhinha do papai. Sim. Então, tipo, pra mim, aquela era a minha verdade. Aquela era a minha realidade. Aí eu fui, tipo, conhecendo outras pessoas, conhecendo outras realidades. Tipo, eu fui Moro com a minha mãe para tenho que limpar minha casa, tenho que fazer minha comida. Eu não sabia cozinhar nada. Nada. Horrível. Não sabia fazer um arroz. Não sabia nada. E aí, tipo, eu fui na raça, tipo, dei a cara a tapa e passei por tudo. E era, tipo, foi um processo que eu precisava... Eu precisava daquilo naquele momento. Então, tipo assim, eu tava... Você amadureceu muito rápido, Eu né? amadureci... Nesse um ano, no primeiro ano de faculdade, eu amadureci muito rápido. E aí, tipo... Tanto eu como pessoa aprendi a me virar sozinha, aprendi a não depender tanto dos meus pais, tipo... Eu era uma pessoa que... Meu pai sempre resolveu os meus problemas. Então, eu não me preocupava em resolver problemas. Então, morar sozinha, eu tive que aprender. Então, tipo... E hoje eu vejo que é muito legal, porque, tipo assim, se acontece uma coisa, eu vou resolver. Tipo, eu vou procurar meios. Então, tipo, eu não fico mais dependendo de alguém vir ao meu socorro, sabe? Tipo, não, eu não preciso mais. Então, tudo que eu vivi na faculdade também foi moldando o meu caráter, no sentido de me dar mais, tipo, independência, etc. E aí, chegou num ponto, meus 6 meses de faculdade, é uma transição muito diferente, né? Então, tipo assim, minhas notas caíram. Meu, nota baixa, que horror. Como assim a gente pode tirar nota baixa? Tirei 3. Nossa, o primeiro 3 doeu. Eu também. Eu lembro que eu fui embora. O meu primeiro 3, eu fui embora chorando de ônibus. Eu voltei pra casa. Tipo, eu tirei 3. Foi horrível. E meu pai é engenheiro civil, então ele fez engenharia. Ele sabe que, tipo, beleza, filha, 3, todo mundo tira na faculdade. Bem-vindo ao mundo. E assim, por os primeiros 6 meses, eu fui muito mal. Porque, tipo assim, eu vim de uma situação emocional muito pesada. Fui morar sozinha. Então, tipo, não tinha mais ninguém, não tinha minha família. E como São Paulo é longe, Araçatuba, eu voltei poucas vezes. Porque eram 8 horas de ônibus, né? 500 quilômetros, quase 600. Então, eu voltei pouquíssimas vezes. Então, tipo, eu tava longe dos meus pais pela primeira vez. Tava lidando com a faculdade, tava lidando com todas as minhas dores da alma. E eu falei, caraca, e tipo, eu olho pra trás e falo, meu, eu não tinha nem 18 anos ainda. Sim. E o mundo tava, tipo, em caos. E eu, beleza, tipo, todos os dias lá perseverando e me mantendo firme. E sobrevivendo, assim, eu vivi algum tempo no modo sobrevivente. Tem horas que a gente precisa disso, mas é difícil também você saber sair do modo sobrevivente, porque é bem complicado também. E aí, nossa, teve uma prova de faculdade, a única matéria, assim, a primeira matéria que me traumatizou foi GA, né? Geometria Analítica e Álgebra Linear. O meu primeiro 3 foi com GA. Foi horrível! Eu, tipo assim, eu fiz a prova. Foi horrível. A primeira prova eu tirei 3, eu falei, não, na segunda eu vou recuperar. Sim. Aí eu tirei 1,5. Eu falei, não, quem sou eu? Tipo, pra mim isso... E aí entra um ponto também legal falar, que eu sou uma pessoa que... Eu odeio quando alguém critica a minha inteligência. Sim. Eu me sinto muito atacada quando alguém, tipo, quando eu não... até hoje. E até hoje isso. Então, tipo assim, cara, pra mim aquilo era... Nossa, tipo... Horrível, pesado pra você. Aí a gente não tinha exame, a gente tinha sub. Então, você podia fazer uma prova pra substituir sua nota. Eu falei, não, vou fazer a sub e eu vou recuperar. Eu tirei 1,5 na sub de novo. Eu falei, não. Deus. Não é possível que eu tô... Caraca. Eu consegui essa proeza. E eu falei assim, não. A sub é tipo, você faz logo depois ou faz no final do ano? Não, é porque a Mauá, ela é anual. Então, tipo, é P1, P2, sub 1. P3, P4, sub 2. Tá. E aí a gente não tem exame. Então, tipo, ou você recupera na sub ou... Ah, não tem exame? Não tem. Ou recupera na sub... Não tinha o outro, como que ela... Sub. Sub. Não tinha sub, tinha só exame no final. E aí, então, tipo, eu fiz P1, P2, não substituí. Aí, tipo, a P3 e a P4, eu falei, não, eu vou passar. E eu passei sem exame, tipo, passei sem sub 2. Ah, tá. Porque, tipo assim, aí no terceiro e quarto bimestre, eu falei, não, agora eu vou passar, tipo, nem que
tipo, eu falei, eu vou passar e fui. Estudei muito, fiz aula particular. E aí entra no ponto, tipo assim, o combinado era eu voltar pra Araçatuba. 6 meses depois. Só que aí eu fui pra Mauá, etc. Depois de um mês na faculdade, eu e meu ex voltamos a namorar. E aí, tipo, eu tava... Então, tipo assim, as coisas estavam se encaminhando, sabe? Eu voltei com a pessoa que eu queria. E agora eu não tô mais Araçatuba. Fazendo a faculdade que queria. Tipo, não era a faculdade que eu queria, mas era uma faculdade. Mas, tipo, era o curso, né? O curso que eu queria e tal. E aí foi muito louco. Então, tipo assim, aí meus pais viram quão feliz eu tava enquanto eu tava amadurecendo. Tipo, aí eles não tiveram coragem de me pedir pra eu voltar. Aí eles falaram, filha... Tipo, você tá aí, você tá feliz. Não precisa nem... Porque o combinado era eu fazer a prova da Unesp. Aí ele falou, não precisa fazer. Tipo, você tá bem, você tá... Tipo, a gente tá vendo o quanto você tá se dedicando, se esforçando, então pode continuar aí. E eu continuei. Aí no ano seguinte eu fui procurar... E eu sofri muito com a menina que eu dividi o quarto. Que, tipo, vários perrengues, assim. Aí eu fui, procurei outro apartamento, aí eu fui... Era um apartamento só dela? E aí você dormia, tipo, no mesmo quarto que ela? Não, era o apartamento... Eram 2 quartos. E aí ela, tipo, tinha um quarto dela e ela era, tipo, super de boa. Só que aí o outro quarto eram 2 camas entre eu e outra menina. Ah, tá, entendi. E aí, tipo, esse terceiro elemento foi caótico. Esse carro rotacionando? Não, foi a mesma pessoa por um ano e foi caótico, assim. Tipo, no nível... umas histórias bizarras. Eu falei, Deus... Aí entrando de novo, Deus, por que eu tô passando por isso? Por que eu tenho que aguentar tanto perrengue, assim? Não é possível. E eram histórias absurdas, assim, tipo, de mentiras, de coisas assim que eu ficava, cara. E aí entra cenários repetindo, tipo, cenários repetindo. E na época eu não tinha essa consciência de que eu precisava dar uma resposta diferente. Hoje eu tenho. E aí foi Aí, beleza, foi isso. Mudei de apartamento, aí eu fui morar com uma menina que eu já conhecia assim. E aí, tipo, deu super certo. Só que meu apartamento eram 3 dormitórios. Então eu e essa menina, a gente deu super certo. A gente tipo, ficou todos os anos juntas. Foi super legal, só que aí o terceiro elemento ficava rodando. O terceiro elemento ali, ó, dificuldade. Então, tipo assim, o terceiro... Houve muitos terceiros elementos ao longo da minha faculdade. Tipo, acho que passou umas 5 meninas lá diferentes. Era bem louco, assim. E aí, é legal falar que morar sozinha me trouxe, cara, um aprendizado, assim, uma maturidade muito louca. Porque eu aprendi também a relevar muita coisa. Porque quando eu morava com a minha família, vocês sabem que tem briga, mas vocês voltam a se falar. Tipo, você fica irritado com seu pai, beleza. Ai, minha mãe fez isso, eu não gostei. Você fica bravinha por 1, 2 dias, mas depois, tipo, tá tudo bem. Volta, porque é a sua mãe. Sim. Quando você mora com outras pessoas, você fica bravinha, mas aí, tipo, não é a sua família. Você não tem, tipo, aquele carinho tão, tipo, incondicional. Você não ama a pessoa, tipo, aquele amor incondicional, tipo, viver minha vida inteira com você, então, beleza. Então, você aprender a relevar isso, tipo, relevar atitudes... foi bem desafiador. E, tipo, viver com uma pessoa que teve uma criação completamente diferente da sua. E aí, você começa a perceber, tipo... Eu percebi que existem, tipo... Sendo bem generalista, existem 2 tipos de pessoas. Pessoas que gostam de coisas limpas, pessoas que gostam de coisas organizadas. Tipo assim, e geralmente não é igual. Você gosta dos 2. Mas, por exemplo, tem pessoas que se a casa estiver limpa, mas não estiver organizada, tudo bem. E tem pessoas que se a casa estiver limpa, organizada, mas não estiver limpa, beleza. Então, tipo assim, pode estar tudo poeirado, mas esteticamente tá bonito. E aí você vê pessoas que, tipo, eu valorizo isso, eu valorizo aquilo. Aí, tipo, cara... confronta demais. Ou, tipo, pessoas... louça. Gente, louça. Louça era... Tipo, você queria ela usar, tipo, tal panela, a panela tava suja 2 dias. Aí você fica, Tipo, sabe? São várias coisinhas, tipo, comida. Você começa a perceber umas coisas muito bizarras, assim. Tipo, às vezes... E eu acho que pra mim o mais difícil foi coisas que pra mim não me incomodavam, mas pra outra pessoa incomodava e vice-versa. Então, tipo assim... Pra mim, eu não entendia a dor dela. Tipo, eu não entendi por que aquilo era um problema pra ela. Então, tipo, pra mim, tá show! E aí, você tem que ter muita maturidade, você, tipo, olhar pra pessoa e falar assim, isso incomoda ela, eu não posso continuar fazendo. Por mais que pra mim não faça diferença. E quando você mora, tipo, todo dia com uma pessoa, isso é muito nítido. Nas coisas pequenas da casa e tal. Você vê, tipo, vai vendo coisas... Por exemplo, é até engraçado hoje com a Bruninha, questão da luz. Tipo, eu não ligo se a luz tá acesa ou não. Mas, tipo, ela se importa. Então, tipo, você vai aprendendo a... São coisas pequenas, mas que, tipo, vai virando bola de neve, né? Se você não trata e tal. E, tipo, às vezes até parece que você... nossa, ela não se importa. Tipo, é feio falar, mas realmente é porque não faz diferença. Mas por você entender que pra outra pessoa importa, você faz. Sim. Mas morar com outras pessoas, assim, foi um desafio. Foi. É bem doido. E aí, no último ano de faculdade... Vamos pensar. Meu caos. 2019, o que dizer? Foi 2019?
Aí... Tá, peraí. Você já tava trabalhando? Não. Já, em 2018. Então, vamos voltar pra 2018. Fala quando você começou a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar. Aí entra no outro ponto que meu pai não queria que eu trabalhasse. E aí, porque, tipo, meu pai... Ele tinha essa... Aí entra na questão que meu pai tinha planos pra mim. E eu tinha outras vontades. Então, tipo, meu pai queria que eu focasse na área acadêmica. Que eu, tipo, me casasse. Fosse, tipo, esposa, mãe, etc. Mas, tipo... Tinha um outro caminho pra mim. E eu, tipo, então ele falou assim, filho, não precisa estagiar. Foca na sua área acadêmica. E eu foquei, tipo, muito na minha área acadêmica. Então, eu fazia, tipo, dava aula de monitoria, participava de extracurricular. Então, tipo, eu foquei muito nisso. E eu tinha assim, não, vou fazer mestrado. Mestrado é o caminho. E aí, tipo, por ter focado muito na área acadêmica, eu me aproximei muito de um professor e tal, bem influente. E ele me indicou para um trabalho, que foi, tipo, meu trabalho antes da RM. Que era, tipo, um super escritório, uma super oportunidade incrível, assim. E ela meio que caiu no meu colo, porque eu não tava procurando. Meu pai, tipo, deixou bem claro, você não precisa trabalhar, eu vou te bancar. Aí o combinado era, eu vou te bancar até você terminar o mestrado, e depois você já vai estar casada, então você não precisa se preocupar. Aí eu falei, show, né? E aí surgiu essa oportunidade, eu tava em Araçatuba, quando... o meu professor me indicou, então, tipo, eu liguei lá, falei por telefone e tal, você precisa vir pra São Paulo pra gente fazer entrevista. Eu falei, olha, eu tô viajando, pode ser daqui, tipo, acho que 2 semanas, uma semana? Tudo bem, beleza. E aí, eu voltei pra São Paulo, fiz a entrevista, foi, tipo, E foi muito de Deus, eu acho que sim, só que foi bem conflitante, porque eu tinha muita certeza que era aquilo que eu precisava fazer, e Deus me deu as respostas muito rápidas, mas meu pai não queria de jeito nenhum. Porque eu morava tava a minha faculdade no ABC e o trabalho era na Faria Lima. Tipo, ia cruzar São Paulo todos os dias. E meu pai, tipo, não, tu não vai. E aí... Você não dirigia, né? Não. E aí, tipo, transporte público. Metrôzão e ônibus. Tipo, horas. 3 horinhas. Muitas pessoas. Muitas horas. Andando a pé, então, tipo, mais 10 minutos andando a pé e tal. E aí, eu fiz a entrevista. E aí, tipo, é um super escritório e tal. E aí, eu fiz a entrevista e o meu gerente, né, que me entrevistou, ele falou assim, olha, talvez a gente demore um pouco pra te dar resposta. Tipo, aquela coisa de praxe, né? Mas a gente gostou do seu perfil e tal, a gente vai ver e depois te retorna. Eu cheguei em casa, deu 1 hora, ele me ligou, tipo... Eu tava esperando, achando que ia demorar, tipo, daqui a algumas semanas ele me retorna e tal. Aí, tipo, deu 1 horinha, ele me ligou, ele falou, olha, eu sei que eu falei que ia demorar, mas eu já resolvi aqui tudo e você pode começar, tipo, semana que vem. Então, tipo assim, a gente quer contratar... Foi muito rápido, a gente quer contratar você e tal. Gostamos bastante do seu perfil, já conversei aqui com o dono, ele liberou sua contratação. Isso como estagiária, né? Como estagiária. E aí, inclusive, tipo, era uma época que eles ficaram muito tempo sem estagiária, então eu era estagiária, tipo, depois de alguns anos, assim. Então, tipo... Eles estavam precisando muito, e aí entra na questão que eu entrei como estagiária para fazer serviço de engenheira. Então, eu aprendi muita coisa, o que foi incrível, tipo, pro meu currículo. Eu aprendi coisas demais lá como estagiária. Fiquei 1 ano e meio como estagiária, depois 1 ano e pouco como engenheira. E eu aprendi demais, assim, foi muito bom. E aí, tipo, meu pai não queria que eu trabalhasse, porque... você vai ter que pegar transporte público, você vai ter que... Tipo, é perigoso, você vai pra... Sabe, tipo, essas coisas. Eu falei, pai, mas eu quero, tipo, eu quero trabalhar. Você trabalhava o dia inteiro e à noite você fazia faculdade. Sim. Era pesado? Era muito pesado. E eu ainda dava aula de monitoria. Então, eu encaixei monitoria nesse meio tempo. E aí, foi punk. E aí, por exemplo, tem uma situação que eu acho muito legal falar. Que eu ia, assim, de transporte público. E aí, tem um outro escritório que era próximo. E aí tinha uma menina que ela era amiga do Guilherme, né? Tipo, o Guilherme lá do escritório e tal. E amiga do André também. E aí ela falou assim, ela é do ABC, ela também vai, tipo, vê se você consegue. Vocês moram próximas, às vezes você consegue, tipo, organizar carona com ela e tal. E, tipo, eu nem conhecia a menina, mas eu falei, não, beleza, eu vou conversar com ela e se der bom, deu. Sim. E aí eu passei, acho que uns 6 meses pegando carona com ela, que, tipo, aliviou muito depois do meu lado. Porque, tipo, Isso aí... É bem mais rápido era também, né? Não era mais rápido, mas Sério? era mais confortável. Isso sim. Mas achei que era mais rápido também. Não, era tipo uma hora pra ir, tipo 1h30 pra voltar. Isso, tipo, sendo otimista. Gente, já demorou 3 horas, assim, tranquilo. Só que era confortável porque eu tava num carro, eu não tava, tipo, ônibus, metrô, andando a pé. Então, tipo, ao invés de demorar 3 horas, tava demorando 2 horas e pouco, mas eu tava dentro de um carro, mais tranquilo. Era melhor. Então, tipo, o dia de chuva, eu tava dentro de um carro, não tava, tipo, tomando chuva e tal. E aí, isso deu uma aliviada. Aí eu falo assim, que, tipo, Deus, ele foi cuidando de todos os detalhes. Então, tipo assim, todas as coisas que Deus ia me pedindo pra fazer, ele ia me dando o caminho. Então, tipo assim, eu sabia que eu tinha que fazer... Eu sabia que eu tinha que começar a trabalhar, eu sabia que, tipo, aquilo precisava ser feito e tal.
Só que quando você olhava, tipo assim, da minha realidade, parecia muito absurdo. Tipo, as pessoas olhavam, tipo, mas por que você vai fazer isso? Por que você vai passar por isso? Você não precisa e tal. Eu, tipo, mas eu queria. Então, tipo, era o tempo todo eu... Querer a sua própria independência, né, era, de um tipo, jeito. eu... E hoje eu vejo que eu tive que lutar muito pra conseguir coisas que pros outros já são, tipo, comuns. Então, tipo, você poder escolher o que você quer, você poder, tipo, trabalhar onde você quer. Tipo, eu tive que batalhar muito pra isso e as pessoas, tipo, às vezes têm de mão beijada, sabe? E foi isso. Aí, meu último ano de faculdade, TCC, trabalhando, dando monitoria, Pânico por causa pânico de nutrição, e eu noivei. E planejei uma festa de casamento à distância. E a pandemia? Não, a pandemia veio depois. Eu já tava formada. Só que assim, e aí a questão do casamento foi... Eu acho que foi muito um pouco... aí eu vou falar agora, vai ser polêmico e tal, mas tipo, a igreja em si, tipo, as pessoas dentro da igreja, elas valorizam muito o casamento num sentido irresponsável, eu diria. Porque elas cobram muito o casamento de você, mas elas não te falam que é um casamento, elas não te dão uma base pra ter um bom casamento. Só que elas esperam que você case cedo. Então, tipo, dentro da igreja, eu achava que eu já tava tarde. Tipo, 22 anos, noiva, tava tarde pra mim já. Porque minhas amigas já estavam casadas. Então, tipo, a minha realidade era, você tem que casar cedo. Então, eu realmente achei que eu tava casando tarde. Com 23 anos, meu Deus do céu. Porque essa era a minha realidade. Porque dentro da igreja tem essa cobrança de você precisar casar. Verdade. E tinha a cobrança e o meu sonho era casar com o meu primeiro namorado. Então, tipo assim, eu tinha essas expectativas, esses sonhos, e eu quero, e as pessoas me cobravam isso. Então, isso é um outro ponto que eu acho que eu também tive que lidar muito, foi com as cobranças, tipo, juro, eu acho que desde o 3º ano da faculdade. Quando você vai casar? Você tem que casar, porque a mulher sábia, ela tem que, tipo assim, era muito um negócio muito pesado pra mim, eu, tipo, cara, eu tô, tipo... sobrevivendo aqui, as pessoas estão me cobrando um casamento. E eu acho que pra mim o pior foi que, tipo, eu era cobrada, mas ele não. E, tipo, era uma cobrança, tipo, você tem que convencer ele a casar com você. Eu falei, cara, tipo, não é assim que funciona. Na minha cabeça, eu sabia que não era assim que funcionava, mas as pessoas viam dessa forma. Tipo, não, porque a mulher, ela é madura, ela amadurece mais rápido. Então, você tem esse entendimento, ele ainda não tem. Você precisa fazer ele ter esse entendimento, sabe? Era essa cobrança nesse sentido, tipo, eu tinha que fazer o casamento acontecer. Então, sempre teve essa cobrança de várias partes. Tipo, você precisa casar. E eu sempre ouvi, tipo, formou, casou. Formou na faculdade, tem que estar casada. Essa era a frase que eu mais ouvia. Formou, pra mim casou. era assim. Então, tipo assim, aí quando eu terminei o penúltimo ano e fui pro último da faculdade, era tipo assim, e aí? Vai formar? Vai casar quando? Tá formando. Então, tipo, tinha essas expectativas, essa cobrança. E aí eu falei, tipo, então imagina, minha cabeça a milhão. E eu, tipo, orando, pedindo pra Deus, tipo, sabe? Porque eu realmente achei que aquilo era a vontade de Deus. E durante a minha vida, eu recebi algumas profecias. E aí... É isso que te digo. É isso que te digo. E aí fica o conselho, gente, tenha maturidade e discernimento pra sair dando profecia, né? Tipo, pra você não machucar ninguém. Sim. Pra você não criar falsas, pra você não defraudar uma terceira pessoa, né? Porque às vezes você acha... E entra tipo, a pessoa tem uma vontade dela, ela vê algo e ela acha que aquilo é vontade de Deus, então ela sai falando, não, Deus te mandou falar, sabe? Tipo, tem esse discernimento, porque às vezes você tá sujeitando alguém a uma realidade que não é a realidade que Deus queria pra ela. Então, assim, eu me mantive num relacionamento, tipo, muito... Assim, por amor, obviamente, mas, tipo, às vezes as pessoas soltavam umas profecias meio doidas, assim, você vai casar com ele, não sei o que e tal. E, tipo, eu comprei isso por muito tempo. Então, tipo, por muito tempo eu achei que aquela era a vontade de Deus pra minha vida. E, pra mim, tipo, era indiscutível. Então, pra mim era... Então, tipo, eu sabia que eu tinha que casar. Tipo, eu só... Por quê? Porque tem que casar. Tem que casar cedo e era isso. Então, tipo... qual que é o próximo passo? Tipo assim, você vai ticando essa listinha. Beleza, tiquei isso, tiquei aquilo. O próximo agora, casar? Beleza. Então, tipo, eu sabia que essas eram as expectativas, eu sabia que isso era o que eu deveria fazer. Então, tipo, eu nunca questionei Deus se aquilo era o que eu deveria fazer. Eu acho, tipo, eu acreditei. Pra você era algo natural, né? Pra mim era Era aquilo que tinha que fazer. Sim. E pronto. E aí, tipo, eu nunca perguntei, Deus, é isso? E aí entra a questão, tipo... Você casou, depois divorciou, sabe? São muitos conflitos. E quando eu casei, eu achava que aquilo era o que deveria ser feito. Em nenhum momento eu perguntei pra Deus se aquilo era o que Ele queria que eu fizesse.
Então, eu só fui, tipo, no modo... É interessante, tipo, eu tava no modo sobrevivente, eu só fui, tipo, sobrevivendo. Eu E ao fui mesmo tempo indo. você tinha, tipo, a igreja toda falando que você deveria fazer aquilo, a sua família, a família dele. Sim. Então, tipo, as pessoas que você amava estavam falando aquilo. Então, na sua cabeça era o certo. E a gente já tava junto, tipo, há 7 anos. Ele Sim. foi meu primeiro namorado. Então, tipo, a gente tinha toda uma história. E, tipo, era muito casal perfeitinho, sabe? Tipo, ai, que casal bonitinho, as famílias são amigas, os dois são crentes. Então, tipo, é isso, sabe? Tipo, não tinha como esperar outra coisa. Então, pra mim, aquilo era o próximo. Só que a gente teve muitas resistências como casal. Tipo, o casamento ali foi, tipo, um negócio meio imposto. Não era algo natural pra gente. Não era o que a gente queria no momento. Era o que queriam para nós naquele momento. Eu acho que os dois, só que, tipo, a gente não teve a maturidade de falar no momento, tipo, cara, não é isso que eu quero. Sabe? Tipo, eu acho que a gente não tá pronto pra isso. A gente não tem a maturidade de conduzir um casamento. E aí, a gente, tipo... E eu acho que isso acontece... Por isso que tem tantos casais, assim, que você vê que, cara... Não são felizes e têm uma ideia muito errada do que é um casamento. Porque relacionamento é pra ser leve. E eu nunca... Isso eu não achava que era verdade. Deus só foi, tipo, trazer as referências certas pra mim de relacionamento depois que eu me divorciei. Porque eu não tinha essa consciência. Então, tipo assim, a gente romantizou esse relacionamento difícil. Esse relacionamento, sabe? Que você tem que aguentar muita coisa e tal. Então, a gente vai romantizando algumas coisas que não deveriam ter sido romantizadas. E a gente acha que aquilo é o normal de um relacionamento. A gente, não, beleza. Se minha mãe aguentou isso, eu também tenho que aguentar, sabe? Tipo assim... E vão trazendo justificativas para comportamentos que não são aceitáveis. E aí, eu acho que dentro da igreja, assim, precisaria ter mais essa consciência. Porque, assim, não adianta você cobrar um casamento cedo e você não dar uma base. Você não explicar o que é um casamento. Qual que é o papel, o que precisa ser levado em conta. Porque o que eu vejo muito são cobranças em cima da mulher para ela casar. E o marido, né, no caso o homem, ele, tipo... Sabe, é tipo a mulher que sustenta a relação. Eu senti muito isso na pele, sabe? Tipo, você é obrigado a sustentar a relação, você é obrigado a ceder, você é obrigado a entender, você é obrigado a tudo. E o homem não. Sabe? Tipo, o homem, ele pode se dar o luxo de errar, ele pode se dar o luxo de ser grosso, de ser... Tipo, de cometer os erros dele, de não melhorar. Mesmo você pedindo vez após vez após vez. Mas a mulher, ela tem que saber, tipo, esperar. Entendeu? Então, é muito louco isso quando a gente vai disseminando isso nas pessoas e a gente normaliza isso, sabe? Tipo, é bem pesado mesmo. E aí, eu vivi isso, tipo, cara, eu casei. Planejei toda a minha festa de casamento. E aí, veio a pandemia. Então, tipo, a minha festa de casamento ia ser em abril. A pandemia começou em março. Abril de 2020, né? 2020. Então, tipo assim, eu não tive minha festa de casamento. A gente teve que adiar tudo. Só que, na minha cabeça, ia ser rápido. Juro Na que cabeça de todo mundo ia ser 15 eu dias. juro que, tipo, não, se a gente remarcar pra junho, final de junho, eu acho que dá. Tipo, na minha cabeça era isso. Corta pra 2 anos depois. Então, na minha cabeça, ia ser rápido a pandemia. E, tipo assim, eu tava com as expectativas muito altas, muito altas. Tipo assim, cara, eu planejei a festa dos sonhos. Tipo assim, eu fiz tudo que eu queria. Então, tipo assim, tudo... A minha festa, ela foi escalando no nível assim, tipo, não, e se a gente botasse isso? Pode botar. Tipo, Uma hora de guitarra? Sim. uma pista de LED? Sim. 10 não? globos? Sim. Tipo, Por que não? Queima de fogo de artifício por 10 minutos? Sim. Tipo, foi virando um negócio assim, tipo... Era um evento mesmo. Só que a gente não se preocupou na relação, na aliança. Então, a gente tava cumprindo o que as pessoas esperavam, mas a gente, como casal, a gente não tava alinhado. A gente não tava vivendo aquela aliança e tal. E a gente foi vivendo e tal. Aí veio a pandemia, e aí, tipo, cara... Todo mundo, tipo, eu lembro que no dia que eu tive que adiar minha festa, meu Deus do céu, foi horrível, eu chorei, e não sei o que. E aí me perguntavam, assim, várias pessoas me perguntaram assim, mas você ainda vai casar, né? Tipo, no civil, você vai adiar a festa, mas o casamento vai continuar, né? Não é isso que você quer? E eu tava, tipo, gente, é muita informação, não sei o que eu quero. Só que naquele dia eu tomei a decisão, tipo, não, a gente vai casar independente de ter festa ou não, a gente vai casar no civil, e depois a festa a gente faz quando der e tal. Vamos seguir. Então, tipo, eu casei no civil, porque, tipo, a gente já tinha combinado isso, tipo, a cerimônia não seria, tipo, dentro da igreja, então, tipo, a gente já tinha... Essa parte já estava esquematizada para ser fora e tal. Então, a gente já tinha o pastor que fez nosso casamento e tal. Então, tipo, a gente casou no civil, foi uma cerimônia, tipo, eu, meus pais, os pais dele, tipo, irmãos e, tipo, Tilson. Foi bem pequena, assim, tipo, não tinha nem 15 pessoas. A gente fez um jantar e tal. E aí, cara, é louco porque as pessoas não têm tanta consciência, mas o primeiro ano de casamento, ele é muito pesado. Muito pesado, assim, ninguém fala muito sobre isso. As pessoas casam, então tá tudo bem, beleza, agora te vira.
Sabe? As pessoas elas não estão preocupadas em aconselhar o casal, a mostrar qual que é o caminho. Então, tipo assim, você pega 2 pessoas com criações diferentes, com prioridades diferentes, bota ali e fala, vocês têm que fazer isso dar certo. Só que você, tipo, não dá as ferramentas, não dá dicas, não dá conselhos e você espera que eles façam um bom trabalho. Cara, não é assim que funciona. E aí, você vai, tipo... A rotina de você viver todo dia com uma pessoa é pesada, sabe? Tipo, você tem que aprender a ter concessões, aprender a relevar muitas coisas. E aí... Quando você não tem essa maturidade, você desgasta a relação. E você não percebe. Você só percebe a hora que o negócio tá feio. Porque você vai tendo comportamentos, atitudes que vai desgastando, desgastando. Só que esse pequenininho, você não leva a sério. Só que é esse pequenininho que vai destruir tudo. Então, você tá ali, ó. Tipo, desgastando, desgastando, desgastando. E chega uma hora que você olha pro lado e fala, caraca, e agora? Tipo, o que eu faço? E aí, foi esse ponto que eu me encontrei. Tipo assim, eu percebi que a pessoa que eu amava existia só na minha cabeça. Eu idealizei aquilo. E aí, tipo, foi pesado demais. Tipo, como que você transforma isso em algo leve? Tipo, como que você traz pra realidade? É difícil. Então, E aí, tipo, na pandemia, eu comecei a fazer terapia. E, tipo, na terapia eu comecei a perceber muitas coisas na minha vida que estavam desalinhadas, assim. Tipo, que eu precisava ajustar. Isso você ainda estava morando em São Paulo? Tava em São Paulo. E trabalhando, já estava Só formada, que, tipo, mas estava trabalhando? Tava trabalhando e... Só que era pandemia, então, tipo, eu tava de home office. Aí eu tinha acabado de entrar no mestrado. Essa história do mestrado, esqueci de falar. Vou falar agora, rapidão. Meu pai sempre cobrou mestrado de mim. Só que, tipo, naquela loucura de último ano, a última coisa que eu tava preocupada era com o mestrado, sabe? Tipo, tava TCC, casamento, não sei o quê. Mas meu pai falou, você vai fazer a prova do mestrado? E eu tava, tipo, tá, eu posso fazer, mas quem disse que eu vou passar, né? Tipo, na minha cabeça eu tava assim, eu vou fazer, vou. Passei. Droga. Vou falar, passei. Mas, tipo assim, passei no mestrado, uma ótima faculdade e tal. Um mestrado muito bom, só que, tipo... Eu fiz 1 mês de aula presencial, depois veio pandemia. Então, cara, foi caótico, porque ninguém tava esperando aquilo. E os professores não estavam, tipo, prontos para dar aquelas aulas, tipo, online. E são conteúdos muito densos. Então, tipo, cara, para mim, que eu tenho esse ponto aí com a minha inteligência, eu me senti muito burra no mestrado. E isso foi pesado demais para mim, sabe? Eu fazia as matérias, são matérias extremamente difíceis, e eu tipo, não entendi, e aquilo me consumia, sabe? Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Só que aí, eu passava por tudo isso sozinho. Quando eu comecei a falar com as pessoas do mestrado em si, tipo, todo mundo falou, tô sentindo a mesma coisa. Tá pesado demais, tá difícil demais, eu não entendo nada. Aí eu falei, não, beleza, tipo, eu não sou a única. Somos todos burros juntos. E aí... Mas foi pesado demais, eu passei por esse mestrado, fiz todas as matérias online. E aí eu trabalhando, tinha acabado de casar, eu, tipo, tava me adaptando a tudo. Os 2 home office, né? Os 2 de home office, então, tipo, cara... O primeiro ano de casamento, os 2 de home office, numa pandemia, trancada dentro de casa. Tipo assim, foi de 0 a 100 muito rápido. E aí, então, a gente teve que aprender muitas coisas. Só que, tipo, eu tive muitos momentos bons com ele também. Então, só que também tive muitos momentos ruins, como qualquer casal. E aí, a gente tentou fazer o melhor que dava. Só que aí, tipo... Tudo pra mim foi muito pesado. Tipo, trabalho, estudos, tudo. Aí eu falei, não, preciso ir pra terapia. Preciso conversar com alguém. Porque eu era uma pessoa que não falava sobre os meus sentimentos. Eu era, tipo, literalmente uma pedra de gelo. Não falava mesmo. E, tipo, eu guardava tudo aquilo pra mim. E na minha cabeça era aquilo. Pronto. E aí eu fui pra terapia, comecei a fazer muitas coisas. Tipo, a falar sobre muitas coisas. Até eu conseguir me abrir na terapia, demorou. Então, tipo, foi aos poucos, demorou muito, assim. Tinha assuntos que eu não me permitia tratar dentro da terapia, porque pra mim eram dolorosos demais. Só que aos poucos eu fui criando um entendimento de que você tem 2 opções. Ou continua doendo pra sempre, ou a gente vai tratar. Vai continuar doendo, talvez doa um pouco mais, só que uma hora para de doer. Porque a gente precisa limpar isso, a gente precisa tratar isso. Então, tipo, tem 2 opções. Nenhuma delas você vai gostar. Mas elas precisam acontecer. Ou você passa o resto da vida sofrendo com isso, ou você trata agora e uma hora ele para de sofrer, para de doer. Então, foi isso. Aí, comecei a fazer terapia. Então, tipo, aí entra a questão de eu perceber que meu relacionamento era idealizado. Muitas coisas na minha vida eram idealizadas. Tipo, elas só existiam na minha cabeça. E isso é difícil demais, cara. Você aceitar isso, nossa, não tem
Não tem receitinha, tipo, passo a passo, que te faz, não, se você fizer isso, você vai conseguir trazer pra realidade de uma forma leve. Não, cada um tem seu tempo, seu processo. E aí, foi indo. Então, tudo que eu vivi, assim, foi doido. E aí, quando eu me casei e tal, passou esse primeiro ano. E aí, final de 2020, foi, eu acho que uma das piores épocas da minha vida, mentalmente falando, assim. Tipo, eu tava destruída. E eu sabia que eu precisava fazer algo. Tipo, eu precisava ter uma virada, assim. E aí, foi quando eu decidi que eu, tipo, gostaria de mudar de trabalho. E aí, entra a questão da... Tipo assim, me falaram da RM, mas eu falava, não vou mudar pra Vinhedo. E eu passei 9 meses em Araçatuba durante a pandemia e eu voltei pra São Paulo. Na hora que eu voltei pra São Paulo, caos. Tipo, presa dentro do apartamento e tal. Tipo, porque em Araçatuba eu ainda, tipo, tava em casa, aí eu ia de uma casa pra outra. Tipo, andava de bicicleta. Então, tipo, eu conseguia aliviar. Tipo, eu não ficava presa, tipo, literalmente dentro do apartamento. Em São Paulo, eu fiquei, tipo, 1 mês sem sair de casa. E aí, isso, mexe com a sua cabeça num nível muito pesado. E aí, eu percebi, falei, não, preciso mudar, Aí, foi quando começou a surgir a questão, RM. E eu falei, não vou mudar pra Vinhedo. Tipo, não tem como. Você já conhecia a RM? Eu já tinha ouvido falar, mas tipo, por saber que era em outra cidade, não me interessava muito, sabe? Não era uma opção pra mim. Tanto, tipo, eu tava focada em, tipo, mudar de trabalho em São Paulo mesmo. E aí, tipo, todo mundo fala, RM, e eu, tipo, não sei o quê. Aí, então, uma vez que, tipo, eu conversei com meu ex-marido, eu falei, nossa, tipo, tem esse lugar aqui, só que é em Vinhedo, né? Teria que mudar de cidade. E ele falou assim, por quê? Qual que é o problema? A gente poderia mudar. Aí eu falei, tipo... Aí a hora que ele falou isso, que eu percebi que talvez fosse uma opção... Aí eu comecei a ter interesse, sabe? Tipo, porque eu sabia... Porque eu não teria coragem de pedir pra ele, tipo... vamos mudar de cidade? Vamos mudar toda a nossa vida? Só porque eu quero? Mas, tipo, quando ele, tipo, falou assim... Talvez isso seja uma opção... Aí isso, tipo... Aí eu comecei a pesquisar... Eu comecei a ver a questão da reforma... Aí foi quando eu comecei a ver a questão da reforma do escritório. Eu falei, caraca, deve ser muito legal trabalhar lá. E aí eu fui criando expectativas e tal... Só que aí eu falava assim pra Deus... Deus... Se o Senhor... Porque, tipo, eu tinha muito medo, assim, honestamente, de que aquilo fosse... Minha primeira oração pra Deus era, tipo, Deus, eu gostaria muito de mudar de cidade, mas eu não quero que isso me custe o meu casamento. Isso foi, tipo, uma oração honesta, assim, pra Deus. Porque no meu coração, eu sabia que, tipo, tinha essa possibilidade, sabe? Tipo, porque ele teria que mudar de cidade por mim, sabe? Tipo... Era o marido mudando por causa da esposa. Era a esposa que queria ganhar mais, sabe? Tipo, eram coisas meio que eu sabia que dentro de um relacionamento poderiam ser problema. E eu falei, Deus, eu não quero isso se isso for me custar meu casamento. Porque eu quero fazer a tua vontade. E eu tive muita paz para tomar todas essas decisões. E eu falava assim, Deus, eu queria muito ir pra RM, mas eu não tinha coragem de mandar currículo. E aí eu falei assim, Deus, se o Senhor quer mesmo que eu vá pra RM, tipo, isso vai acontecer... da sua forma, tipo, eu não... Natural. Né? E aí foi quando a Kátia entrou em contato comigo. Tipo, foi na mesma semana, assim. Tipo, eu fiz a minha oração e na mesma semana a Kátia entrou em contato comigo. Eu falei, tá, Deus tá nisso. E aí a Kátia entrou em contato comigo e tal. Ela me fez uma proposta, fiz a entrevista. Aí fui fazendo as entrevistas e, tipo... Eu criei muitas expectativas boas, assim, tipo... E eu tava muito em paz. Tipo, esse processo, eu tinha muito medo de sair do meu trabalho... Mas eu tinha muita paz de saber que Deus estava naquilo, sabe? Tipo, Deus me confortou muito. Eu senti muita paz de tomar essa decisão. E as pessoas se assustaram bastante. Tipo assim, como assim você vai deixar sua vida em São Paulo, seu trabalho, num escritório top? Tipo, querendo ou não, tipo, de São Paulo é um dos, assim... Sim, eu tava, dos primeiros tipo, que você pensa, né? Eu tinha chegado num ponto muito, tipo, trabalho bom, estudo bom, sabe? Tipo, tava tudo ok. As pessoas, tipo, ninguém olharia pra aquela situação e falaria, vou mudar. Quem tá E tanto quando eu falei pras pessoas... Não sabia o que tava acontecendo. Não fazia ideia. Quando eu comecei a falar pras pessoas, olha, eu vou mudar de trabalho, vou mudar de cidade, todo mundo ficou assustado. Todo mundo, por que você vai fazendo isso? Tipo, como assim você vai sair de lá? E eu falei, não, porque pra mim é o que eu quero. Tipo, nesse momento, pra minha vida faz sentido. E foi louco. Tipo, era realmente o que eu precisava no momento. Em todos os sentidos. Então, eu tive muita paz. Deus foi dando sinais, sabe? Tipo, os sinais que acompanham. Deus, tipo, todos os passos que eu tava dando, Deus tava me confirmando. Vai, é isso. Tipo, é isso, pode ir. E eu vim e foi muito legal. Só que aí, entra na questão que, tipo, realmente me custou meu casamento estar aqui. Só que, tipo, hoje eu não vejo isso como uma perca. Não foi uma perca pra mim, foi o que precisava ter acontecido. E Deus mudou muitas coisas. Tipo assim, faz 1 ano que eu tô aqui em Vinhedo. E, cara, minha vida mudou muito. Isso aqui mudou pra melhor. Faz 1 ano só. Parece que foi uma vida. Parece que faz muito tempo. Eu mudei pra cá dia 10 de maio do ano passado. E
o começo, assim, tipo, ó, foi tudo muito, tipo, foi muito gostoso. Mudar pra cá, a cidade é maravilhosa. Todo mundo vinha conhecer, tipo, cada final de semana tinha uma pessoa diferente aqui. Então, tipo, eu tinha uma rotina muito boa. Só que aí, tipo, na parte do meu casamento, as coisas não estavam legais. E, tipo, foram piorando, piorando, piorando. E eu tava, tipo, Deus tava me falando algumas coisas e, tipo, que eu não queria ouvir, mas que eu precisava ouvir. E Deus foi me mostrando, Deus foi falando, Deus foi limpando. E, assim, uma coisa que eu tenho muito entendimento hoje é que, tipo, quando Deus te pede algo, tipo, você pode tentar não fazer, mas você não vai ter paz. E aí, tudo que eu sempre fiz na minha vida foi buscando o direcionamento de Deus. Porque, como eu disse, né, eu tenho, tipo, desde criança, eu sei que a vontade de Deus pra mim é melhor. Então, quando eu não tenho paz em algo, eu sei que, tipo, não é aquilo pra mim. Se eu não tenho paz, Deus não tá naquilo. Então, eu não vou fazer. Então, é muito louco. E aí, é um assunto muito complicado, porque você fala assim, meu, igreja e divórcio. Poucas pessoas querem falar sobre isso. Sim. Poucas pessoas, elas vão, tipo, sentar na mesa com você e discutir isso de uma forma sem te atacar. Eu fui muito atacada. Gente do céu, como eu fui atacada por causa do meu divórcio. E, só que assim... Eu acho que tudo que eu vivi na minha vida não me fez uma vítima. Me deu forças. Então, tipo assim... Eu peguei todas as situações ruins, difíceis... e transformei em algo. Eu transformei em maturidade, transformei em força... transformei, tipo, num próximo passo. Só que não muda o fato de que foi difícil. E eu passei por cada perrengue, assim... eu vi cada coisa horrível. E eu falo, cara... No começo, assim... E sempre é das pessoas mais próximas, Sim. assim. Nunca é de uma pessoa desconhecida. Isso que mais machuca, né? E por isso que dói tanto. Então, cara, tipo, os meus pais foi difícil de aceitar. Eu passei por um momento muito difícil com os meus pais, assim. Eles não aceitavam, eles falaram coisas pesadas. Porque não era o que eles queriam pra minha vida. Sim. Tipo assim, como assim? Tipo, todo mundo fala assim, você desistiu muito fácil. Cara, vocês não sabem o que eu passei. Vocês não têm ideia. Foi como se você, tipo, as pessoas não perceberam que não foi uma coisa de um dia pro outro. Não. Ah, cansei, não é isso. Não foi. Tipo, foi uma coisa que você lutou primeiro muito contra você, Eu até um sempre ponto que fui, você não conseguia eu mais sempre lutar. fui contra o divórcio. Pra mim, e eu falo, tipo, eu passaria o resto da minha vida infeliz com ele. Porque eu não teria coragem de pedir o divórcio. Não teria mesmo. Não, tipo, eu passaria o resto da minha vida infeliz. Eu me anularia por completo pra continuar aquela relação. Só que, tipo, os dois tiveram a maturidade e falaram, a gente não tá feliz. Tipo, não é pra ser assim um casamento, sabe? Os dois tiveram essa maturidade, tipo, essa honestidade de falar pro outro, tipo, cara, talvez a gente queira coisas diferentes, sabe? Você não tá feliz, eu não tô feliz, a gente não quer a mesma coisa, a gente tá indo pra direções completamente, tipo, eu quero ir pra lá, você quer ir pra cá, e não tem como um casal, tipo, fazer isso junto. Só que foi pesado. E não era o que eu queria, não era, tipo, não era o sonho que eu tinha, sabe? Tipo, eu passei minha vida inteira sonhando que eu ia casar com meu primeiro namorado, ia ser feliz pra sempre. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu quero muito ser mãe. Tipo, eu sou aquela pessoa mãezona e tal, só, tipo, eu já sonhava com filhos. Era, tipo, eu tinha minha vida toda planejada. E como assim não ia ser aquilo? Então, foi bem pesado. Bem pesado. E aí, só que, ao mesmo tempo, Deus foi me dando força, sabe? Tipo, cara, quem me vê hoje, tipo, nem... Tipo assim, meu, faz 6 meses que eu me divorciei. Tipo, não parece. Parece que É verdade. cara, parece que faz, tipo, anos. Porque eu criei uma maturidade, assim, muito louca. E quando eu olho pra ano de dezembro, assim, de novembro... Meu Deus do céu, tipo, coitado. É muito legal ver o tanto que Deus me tratou e me trouxe uma maturidade que... Cara, eu passaria por tudo de novo. Passaria mesmo, assim. Porque por mais doloroso que tenha sido... Foi um dos processos mais... incríveis, assim, da minha vida. De Deus me tratar, de Deus tratar as minhas feridas, e Deus me dar força, Deus me dar entendimento. Tinha muitas coisas, tipo, por exemplo, que alguns meses eu pedia pra Deus e eu ficava brava que Ele não me dava. Por que você não tá me dando isso? Por quê? Por quê? Porque hoje eu entendo que, tipo, não era a hora. Não era aquilo. Tipo, não era aquilo que eu precisava, porque eu achava que eu queria parar com a minha dor, era X situação acontecer. Tipo, não era aquilo. Era tudo, tipo, o que precisava ser resolvido era dentro de mim, não dependia de mais ninguém. Então, eu comecei a ter um entendimento da vida, assim, de uma forma muito mais leve, muito mais real. E hoje eu tenho, tipo, expectativas muito diferentes em relação ao relacionamento, sabe? Meu próximo relacionamento e tal. Eu tenho outras expectativas, tenho uma outra visão, tenho outras prioridades, sabe? Que já não estão mais alinhadas. Tipo, quem me conheceu há 6 meses atrás, um ano atrás, já não me conhece. Porque eu sou uma pessoa muito diferente daquela. Então, é até difícil, porque as pessoas que me conhecem, tipo, a vida inteira olham pra mim hoje e falam assim, nossa, tá muito diferente. Sim, que bom. E vocês vão me conhecer de novo, porque eu mudei muito. E graças a Deus que eu mudei muito, porque eu mudei pra melhor.
Nossa, falei bastante, gente. Pausa pra água, toma uma água aí, respira. Porque eu acho que é legal a gente falar também dos... Assim, nesse ponto você chegou em Vinhedo. Então, você veio pra cá, começou a trabalhar aqui e tudo isso aconteceu. Então, você tava longe da sua família. Tava. E, ao mesmo tempo, longe dos seus amigos, porque você tinha criado amigos em São Paulo. Então, tipo, ou seus amigos estavam em Araçatuba ou estavam em São Paulo. Você não conhecia ninguém aqui de Vinhedo. Ninguém. Então, como que foi pra você esse momento, assim, de, tipo, tá acontecendo tudo isso na minha vida e as únicas pessoas que eu tenho Eu são me as senti pessoas do trabalho? muito sozinha. Muito sozinha. E eu acho que isso foi mais difícil pra mim. Porque, tipo, eu queria o colo da minha mãe e minha mãe não queria me dar colo, sabe? Tipo, minha mãe não podia me dar colo porque ela não concordava com algumas coisas. E aí eu queria o colo das minhas amigas, mas minhas amigas estavam longe. E muita gente não entendia, muita gente me julgava, muita gente me apontava o dedo. Teve muita gente, tipo assim, parabéns. Mas tem muita gente também que, tipo, não entendeu, sabe? Levou um choque. Mas eu tive pessoas incríveis na minha vida, assim, que me apoiaram muito de longe. E isso me deu muita força. E eu tava aqui em Vinhedo. Eu acho que antes de tudo acontecer, Deus já tava preparando o caminho, sabe? Tipo, Deus já tava colocando pessoas na minha vida que iriam me ajudar a passar por aquilo. Então eu falo, tipo, a galera da RM me ajudou demais, tipo, num nível que eu não tenho nem como agradecer. Porque todo mundo, assim, me acolheu e cuidou de mim e se preocupou comigo. E tendo... Ai, vou chorar. Chora, é isso que a gente quer, audiência. Tem duas situações, assim, que aconteceram com você que foram incríveis pra mim. Tipo, e eu vou contar agora, porque vai ficar Que muito pessoal. aconteceram comigo? É, eu e vocês, nossa amizade, assim. Oh, não. Pega o colírio aí pra você chorar também. O objetivo dela é me fazer chorar. Tem duas coisas que quando eu olho pra trás, assim, me marcaram muito. E elas são meio fora de ordem, não interessa. No começo, assim, quando tudo estourou, assim, que eu me vi sozinha. E você tinha acabado de chegar, né? Realmente era, tipo... Sim, eu lembro que... Aquele fatídico dia. Eu lembro que eu mal cheguei aqui, não sabia nem seu nome. Você veio e me contou o que tinha acontecido. E eu fiquei tipo, Deus, O que eu faço com essa criança? o que eu tenho que falar? Você tem o que falar. Mas Não sei se é esse dia que você vai falar. Não, esse dia não. É um outro momento. Mas Cara, tipo assim, vocês me acolheram muito e, tipo... Vocês me amaram, sabe? Tipo assim, vocês cuidaram de mim. E eu lembro que a coisa que eu mais me culpava era... Isso é uma coisa que você falava muito pra mim. Que eu merecia ser feliz. E eu não me permitia ser feliz. Eu achava que eu tinha que ficar sofrendo muito. Muito, muito mesmo. E aí, tipo, eu acho que foi um dos primeiros dias que eu realmente me diverti. Tipo, a gente saiu numa sexta-feira, assim. E foi um dia que eu me diverti muito. E que eu tava feliz, tipo, honestamente, assim. E aí, tipo, só que logo em seguida deu 10 minutos. Eu fiquei triste, porque eu falei assim, não, eu não posso ser feliz. Eu tô passando por um divórcio, eu tenho que estar sofrendo. Tipo, eu tinha esses momentos, assim, muito conflitantes. E aí... tipo, você olhou pra mim e falou assim, amiga, você sabe que você pode ser feliz, né? Tipo, você não precisa ficar sofrendo. E aquilo me marcou muito, porque pra mim não era uma opção ser feliz. Eu não achava que eu merecia ser feliz. Mas você achava. E, tipo, eu acho que o mais louco que me ajudou muito foi as pessoas que acreditaram em mim. Que muita gente acreditou em mim quando eu não acreditava. E foi, tipo, o que me fez continuar. Tipo, você, a Bruninha, as pessoas, tipo, próximas, assim, vocês acreditaram muito em mim. Tipo, vocês viam força em mim quando eu não via. Vocês viam, tipo, alegria em mim quando eu não via. E, tipo, se não fosse a ajuda de vocês, realmente... eu não sei o que teria sido. E aí, tipo, depois desse dia, assim, foi um processo longo. Mas eu falei, tipo, eu vou ser feliz. Tipo, eu não vou deixar essa situação me definir. Eu vou realmente, tipo, buscar um pouquinho cada dia ser mais feliz. E vai chegar uma hora que vai parar de doer. E parou de doer, realmente. Hoje, tipo, eu olho pra trás e tá tudo bem. E aí teve um momento, assim, que foi bem... A minha mente, ela me sabota muito, né? E aí, eu tava, tipo, ruim. E eu falava assim, Deus, tipo... Eu tinha muito medo de... Eu sentia que eu tava à beira de um precipício. E, tipo, que eu tava, tipo, a um passo de cair. E eu falava, Deus, eu vou cair nesse precipício, eu não quero. Tipo, tá doendo. E eu tava com muito medo. E eu falei assim, Deus, eu tô sozinha, eu tô nesse precipício e parece que eu vou cair a qualquer momento. E ele falou assim, tipo, eu tô com você. Só que você também não tá sozinha, porque eu coloquei pessoas na sua vida que elas não vão te deixar cair. E se você cair, elas vão estar ali pra cuidar de você.
E, tipo, isso foi muito nítido quanto, tipo, todas as vezes que eu tava quase caindo, alguém vinha me resgatar. E você, tipo, tem muito isso. Às vezes você, tipo, tem... Você olha pra mim, você vê que eu não tô bem, e aí você, tipo, não, vamos conversar. Tipo, teve várias vezes, você, tipo, puxa pra senta aqui, e você não sai daqui enquanto você não fala o que tá passando na sua cabeça. E, tipo, e é muito isso, sabe? Quando eu tô na beira do precipício, você vem e me puxa. E você fala assim, tipo, eu não vou deixar você cair. Tipo, eu não vou deixar somente te consumir. E é muito louco isso. Tipo, quando você olha pra mim, às vezes você, tipo, você percebe esses momentos, você me resgata, assim. Eu me vejo muito em você nesse quesito de não gostar de se abrir e falar os seus sentimentos. E se você tá mal, você fica sozinha. Se você tá mal, você fica quieta. Então, eu sou assim. E aí é muito fácil pra mim perceber quando você tá. Então, por isso que sempre que eu percebo que você tá, tipo, mais quietinha ou que você tá meio avoada, Tipo, a minha mente tá a milhão. eu sinto que eu preciso, tipo, vem aqui, eu vou te obrigar, você vai ter que falar, porque eu sei que se fosse comigo é só se me obrigarem a falar, porque senão eu não falo nada e vai Sim. ficar se consumindo sozinho. Sim, é exatamente isso. E é muito louco, porque eu tinha muito medo de passar por essas coisas sozinha, sabe? Tipo, minha mente me consumir e esses pensamentos me engolirem e, tipo, sabe, eu não tava sozinha. E aí Deus foi muito claro no meu coração que, tipo, Ele colocou pessoas na minha vida que iriam me ajudar a passar por isso e que eu não iria passar sozinha. E Ele falou assim, tudo bem seus pais não estarem em vinhedo, tudo bem suas amigas não estarem em vinhedo, porque tem pessoas que eu coloquei ali pra passar por isso com você. Então, tipo assim, foi difícil porque eu queria colos específicos que a gente acha que precisa, mas, tipo, em nenhum momento me faltou algo. Em nenhum momento me faltou um abraço, uma palavra amiga, um consolo, um ombro pra eu chorar. Tipo, em nenhum momento me faltou nada. Deus me supriu em tudo, tudo, tudo. Não da forma que eu queria, mas da forma que eu precisava. E eu acho que isso é o mais lindo, assim. A galera aqui da CCC, cara, todo mundo, assim, me ajudou de uma forma muito sobrenatural. Tipo, me ouviu, me cuidou, tipo... E eu... Às vezes até acho que, tipo, às vezes parece que eu dei trabalho demais, tipo, no sentido, tipo, cara, às vezes era, tipo, sempre os mesmos assuntos, sabe? Tipo, eram as mesmas dores, mas, tipo, um pouquinho de cada, tipo, um pouquinho por dia melhorando. Então, tipo, eu fui muito acolhida, assim, num nível muito sobrenatural. Então, eu achei que eu ia passar por isso sozinha, mas eu não precisei passar por isso sozinha. Essa foi a melhor parte. Obrigada. Obrigada, meus amigos. Vocês são incríveis. A gente fez ela chorar, galera. É isso que a gente queria. Tá, você falou que tinha mais um momento. Qual é o outro momento? Não, era esse outro do momento que eu achei que ia cair num precipício. Ah, tá. E aí, cara... Não, teve várias coisas na nossa amizade, assim, que eu acho que Deus foi... O dia que a gente teve aquela fatídica conversa também. Que Deus, tipo, preparou o caminho, assim. Tipo, de eu me sentir confortável de falar algumas coisas com você. Não, e também aconteceu de uma forma, tipo, que você precisava que alguém falasse aquilo, né? Foi. Tipo, uma frase específica. Foi, que você tipo precisava que alguém assim, falasse. era um assunto que eu nunca deixei Deus tratar em mim. E eu sabia que, tipo assim, Deus, Ele vem me pedindo muitas coisas. Coisas que eu não quero fazer, tipo, mas eu sei que eu preciso. Só que aí eu começo a colocar muito impedimento. Não, Deus, eu faço. Desde que? E aí, isso era um assunto que Deus falou assim, você precisa falar. Você precisa tirar isso dentro de você. Você precisa. Só que eu não me sentia... Tipo, na minha cabeça era impossível falar com qualquer pessoa. E aí ele começou a preparar isso. Tipo, começou a preparar o meu coração pra eu me abrir com alguém. Começou a preparar o seu coração pra receber, tipo, pra ter essa conversa. Porque eu lembro que a gente falava muito sobre isso, de tipo... Você falava assim, eu quero falar sobre... E eu já ficava tipo, mas eu não quero saber ainda. Tipo, calma, eu preciso estar preparada pra poder saber. E realmente, Deus foi preparando esse caminho, Deus foi construindo coisas, tipo assim, eu acho que a coisa mais legal, tipo, não mais legal, mas porque eu gosto muito da nossa amizade, é que eu posso ser quem eu sou. Tipo, realmente, sabe? Tipo, a gente tem a liberdade de ser sincera, de ser honesta, tipo, não precisa ficar... Tipo, não tem aparência, assim, é isso, o que aconteceu, é assim que eu tô me sentindo. Tipo, se eu quero, se eu não quero, beleza. Tipo, a gente tem esse espaço pra ser honesto, e é muito legal. E aí, Deus foi preparando esse meu coração pra ter conversas com você que, tipo, eu não queria ter com ninguém, mas que eu precisava, tipo, me abrir, que eu precisava, tipo, tratar algumas feridas. E é muito louco. É muito louco mesmo. Porque naquele dia também a gente tava... Antes da gente conversar, a gente tava num culto e tal. E aí, durante a pregação não tinha nada a ver com o tema. Nada a ver. Mas no dia anterior, eu tinha escutado uma pregação que era um pouco relacionada com aquilo. Uma pregação do João Paulo. Você sabe qual que é. E aí, eu tava escutando essa pregação e tal. E Deus começou a falar, tipo...
a falar aquilo de uma forma muito forte, mas ao mesmo tempo eu falava, tipo, mas o que tem? Tipo, o que eu tenho a ver com isso, entendeu? Mas eu sentia alguma coisa forte com aquilo. E aí ele começou a falar, não é sobre você, não é sobre você. E aí eu, tá, é sobre quem, então? Tipo, é sobre alguém. E aí, no dia seguinte, assim, a gente foi num culto, a gente tava junto lá, e aí teve, tipo, um momento de adoração, um momento de oração, e naquele momento ele falou, é a Ana, tipo, então vai ali e ora com ela, e você tava chorando muito do meu lado já. E aí, naquele momento, eu falei, tá, então eu vou orar sobre isso, e Deus, por favor, que eu não fale abobrinha, porque você tá falando que é isso, eu vou falar que é isso. Mas se ela olhar pra mim com uma cara de tipo, você tá doida, menina? O que você tá falando essas coisas? E aí foi exatamente, né? Tipo, Foi a frase que, tipo, tava queimando no meu coração. E ela tava queimando no seu coração. E foi, tipo, a abertura que a gente teve pra ter conversas que, tipo, me curaram de muitas feridas, assim, antigas. E foi muito louco. Uhum. E foi, tipo... Eu falei a frase, você olhou pra mim e falou, tipo, agora eu tô pronta para isso, agora eu tô pronta pra falar. E eu falei, agora eu tô pronta pra escutar. Cara, e aí a gente teve a doido. conversa. Foi muito louco, muito louco. Sim. Tá. Então vamos continuar essa história, porque senão chega de chororô. A gente chegou, agora a gente tá onde? Na RM. A gente tá na... A gente tá na RM e você tá no meio do caos ainda, na verdade. Tá no meio do caos. Mas você tem os amigos, tipo, a galera daqui. E aí, como que foi esse processo até chegar no de hoje? E coloca também um pouco, tipo, o que aconteceu até aqui, por exemplo. O podcast apareceu. Então, como que isso tem te ajudado? Nossa, tipo assim... Eu tinha muito no meu coração que Deus me curou, tipo assim, não me curou completamente, me curou muitas coisas em mim rápido para que eu pudesse curar outras pessoas. Então, hoje eu tenho uma visão muito assim que, tipo, a minha dor me dá autoridade. Então, tipo, as minhas batalhas me deram autoridade para interferir, para ajudar, para ser esse canal mesmo. Então, e uma coisa que eu falo muito é que, às vezes, que mais doíam em mim, e que eu ia pro meu quarto, eu chorava, Deus falava pra mim, ore pelos outros, porque enquanto você ora pelos outros, eu vou te curar. Tipo assim, eu não ficava orando pra Deus, ai Deus, eu isso, eu aquilo, me tira, não, sabe? Era muito, tipo, eu comecei a fazer isso por outras pessoas. Então eu pegava, tipo, situações que eu conhecia, que eu sabia que estavam rolando, e eu começava a orar por essas pessoas, sabe, tipo, interceder por eles. E enquanto eu orava pelos outros, Deus ia me curando pouco a pouco. Então, sabe, tipo, e Deus foi, tipo assim... Deus ia trazendo pra minha vida pessoas, situações e problemas que eram conflitantes, porque eram muito a minha realidade, sabe? Só que, tipo, em outros cenários, com outras pessoas, mas eu entendia que aquele cerne, tipo, aquele, tipo, ponto, assim, tipo, chave. Então, começou... Foi, tipo, tudo ao mesmo tempo. Então, tipo, tinha célula que eu comecei, tipo, a desistar alguma palavra e tal. E aí, tipo, eu sempre me coloquei... O que eu sentia muito no meu coração é que... Entrei, tipo, eu queria fazer pelos outros o que nunca fizeram por mim. Tipo assim, eu queria ser essa rede de apoio, essa pessoa que você pode ir falar tudo que tá na sua cabeça e que tá pesando, sabe? Então, tipo assim, eu senti isso muito no meu coração, que eu precisava fazer pelos outros o que eu gostaria que alguém tivesse feito comigo. Então, aos poucos, assim, Deus foi trazendo pessoas pra minha vida que eu sabia que, tipo, que precisavam ser resgatadas, sabe? Que precisavam de um ombro amigo, precisavam de alguém ali pra ouvir elas. Então, foi muito natural, as pessoas começaram a aparecer. Tipo, a gente vai conversar... Então, tipo, é até engraçado que as pessoas assim, Ana, eu preciso muito conversar com alguém. Tipo, chegando assim, porque todo mundo, assim, me manda mensagem e tal. Tipo, eu preciso conversar com alguém. Você tem um tempinho? E, tipo, e eu vou, sento e eu escuto a pessoa, sabe? Tipo, eu escuto o que ela tá acontecendo, dou conselhos e tal, mas é o ponto que tipo, as pessoas, elas querem ser ouvidas, elas querem tirar aquilo de dentro delas, que tá pesando. E elas, tipo, elas não conseguem enxergar o próximo passo. Então, tipo, foi muito... natural, assim, esse caminho que eu tô trilhando, né? Deus foi, tipo, me dando... Cada passo que eu dava, ele ia dando, tipo, um direcionamento, uma pessoa, tipo, situações pra eu interferir. E aí, a célula em si, tipo, me ajudou muito. Muito mesmo. E as palavras que eram ministradas lá, tipo, as nossas conversas. Tipo, as nossas conversas eram incríveis, assim. Esse tempo de mesa que a gente tinha. De, tipo, a gente dava a célula, tinha um louvor, e a gente parava pra conversar. Nossa, tipo, esses tempos eu fui muito ministrada e eu também, tipo, ministrei, tipo, muita coisa, sabe? Tipo, eu fui tratada e tratei algumas outras coisas. E eu olhava, tipo assim, e eu falava, não, isso aqui não pode ficar só aqui. Não pode. Então, tipo, outras pessoas precisam ter essa vivência, precisam ter, tipo, contato com isso, porque eu fui muito curada lá. Eu também. Nessas conversas.
e nessas trocas de experiência. Eu falei, cara, isso não pode ficar só aqui. E aí, entra aqui aqui na CCC, a gente tem toda essa estrutura e tal, e o bispo, ele fala muito, por que você não tem um podcast, sabe? Tipo, e o bispo também é uma pessoa que acreditou muito em mim e vê muito potencial em mim, tipo, coisas que eu não vejo. Uhum. Então, tipo assim, eu sei que ele consegue ver além. Então, tipo, está ali, tipo, eu vou... Era uma coisa que ele falava muito já há um tempo. Faz podcast. Eu, tipo, Deus, não, tipo, eu não tô pronta. E aí, o podcast me tratou muito, assim, em algumas inseguranças minhas, porque, cara, é difícil você vir aqui e dar cara a tapa, você programar tudo, você dispor tempo, você, tipo, pensar numa ordem, tipo, no que faz sentido ou não. Então, isso tem sido desafiador pra mim, né? E eu sabia que o podcast ia me custar algumas coisas, né? Uhum. Então, eu falo assim, Deus, eu tenho esse desejo, mas me prepara. Me prepara porque eu não me sinto pronta. Eu sei que na hora certa isso vai acontecer, então eu fui tomando alguns passos nessa direção, mas eu não me sentia pronta pra ter o podcast, assim, porque era tudo muito recente. E era pra mim meio inconcebível eu vir aqui e me expor dessa forma. Pra mim era muito difícil, tipo, me expor assim. Eu não... Nossa, não vou, não quero. Mas Deus foi tratando, assim, sabe? Tipo, porque eu entendi que as minhas experiências precisavam ser compartilhadas de uma forma que te trouxesse cura pros outros, sabe? Uhum. Te trouxesse uma identificação. Isso tem acontecido muito, sabe? As pessoas escutam os episódios e elas vêm e falam. E elas, tipo, cara... tal coisa que falaram, tal experiência, me identifiquei, etc, sabe? Gera esse acolhimento. E as pessoas precisam ser acolhidas. E aí uma coisa muito engraçada, assim, que não passava pela minha cabeça, mas que eu pude perceber depois de criar o podcast, é que algumas coisas eram muito óbvias pra mim. Tipo, da minha experiência, na minha vivência. Só que para os outros não. Então, tipo assim, tem coisas que pra mim eram tão óbvias que eu nunca tinha conversado com os meus pais. Com os meus amigos mais próximos. E aí eles tiveram a oportunidade de ver um pouquinho como que era a minha mente através do podcast, sabe? Uhum. Tipo, meus pensamentos, meus posicionamentos. Isso eu acho mais legal, porque tem conversas que eu tenho aqui no podcast que eu não me imagino tendo com os meus pais. Mas eles escutam e eles, tipo, são ativados, eles têm, sabe? Eles são... acrescido algo na vida deles através dessas conversas que eu não teria normalmente com eles. Sim. Com pessoas que já fizeram parte da minha vida... então, é muito legal isso, tipo, da pessoa ela poder ver como você pensa, como você se posiciona e receber alguns direcionamentos e ensinamentos, sabe? Uhum. Eu acho que isso é o mais legal, porque eu sou muito ministrada por, tipo, experiências de outras pessoas, sabe? Tipo, a gente não precisa passar pela dor do outro para aprender com ela. Uhum. Então, a gente pode aprender de uma forma mais leve. E eu falei assim, não, mas, cara, eu passei por muita dor, tem muita gente pra ensinar aí. Tem bagagem. Tem bagagem, eu tenho só 25 aninhos. Então, tipo, tem bagagem pra caramba. E aí eu vejo, assim, o quanto Deus traz pessoas pra mim com situações que eu já vivi. Uhum. E aí eu falo, tá, agora eu entendi porque eu passei por isso. Agora eu entendi porque eu, tipo, essa dor aconteceu há X anos atrás. Uhum. Porque agora eu posso ajudar alguém. Agora eu posso aliviar a dor de alguém. E aí é muito louco, assim, por que isso aconteceu contigo? Porque se fosse com outra pessoa, talvez ela não desse conta. Tipo, Deus, ele não te dá um fardo maior que você pode carregar. Então, tipo assim, se eu passei por isso, Deus sabia que eu ia aguentar. Uhum. E aí, eu tenho força pra ser forte por outros. E eu acho que isso é o mais legal, sabe? Isso foi uma coisa que eu falei pra uma pessoa, em um momento que ela tava precisando. Eu falei assim, cara, eu sei que você não se sente forte agora. E eu posso ser forte por nós, entendeu? Uhum. Eu posso ser forte por você e por mim até que você consiga ser forte sozinha, sabe? Eu posso te ajudar a caminhar, eu posso, tipo... Entendeu? Porque é isso. E aí o podcast, a ideia surgiu assim, compartilhar essas conversas. E o primeiro, assim, os episódios, eles vão, tipo... Às vezes eu tenho um cronograma assim, mas eu deixo muito o espírito me guiar, sabe? Eu tento não ficar colocando muitas limitações. E aí o primeiro episódio foi muito legal, assim. E aí, tipo, cada episódio que ia acontecendo, Deus ia me tratando em alguma coisa. Tipo, assim, eu fui uma pessoa, acho que foi muito tratada por causa do podcast. E Deus, sabe, foi tirando algumas coisas de mim que não deveriam estar ali. E eu falei, tá bom. Tipo, é sobre os outros, mas também é sobre mim. É em mim e através de mim. Uhum. Então, é muito louco ver o quanto que Deus vai tratando. E é louco, porque eu acho que o mais errado é eu obedeço a voz de Deus, mas às vezes ela não faz sentido pra mim. E eu fico, Deus, por quê? Por que eu vou fazer isso agora? Mas ele fala, faz. E aí passa um tempo e eu falo, agora entendi. Agora tudo faz sentido. Uhum.
Então, tipo, tem várias coisas, tipo, lá do comecinho dos primeiros episódios que eu olhava, Deus, não fez muito sentido pra mim na época, mas agora faz. E eu sei que várias pessoas, assim, foram alcançadas e foram mudadas. Tipo assim, foram sementes que foram plantadas mesmo, assim. E que agora eu não tô vendo frutos, mas, tipo, tá acontecendo, vai acontecer algo. Então, tipo, essa é a minha parte. Sim. É isso que eu tô fazendo. E, às vezes, não é fácil, assim. Em vários momentos eu já pensei que, tipo, cara, tá difícil demais. Tipo, a minha mente tá cansativo. Mas eu sei que o que eu tô gerando não é pra mim. Tipo, todos os resultados do podcast eu consagro pra Deus, tudo, sabe? Tipo, não é nada sobre mim. Não espero fama, não espero nada. Eu espero que vidas sejam, tipo, resgatadas, que vidas sejam salvas, que pessoas sejam alcançadas de uma forma que elas não seriam. Tipo, porque, por exemplo, eu penso assim, na engenharia... Por que Deus me colocou na engenharia? Porque tem pessoas ali que não seriam alcançadas de outra forma. Então, tipo assim, por que o podcast? Porque tem pessoas que elas não seriam alcançadas por ministrações, pregações, mas elas ouvem um podcast. Sim. Então, por exemplo, todo convidado que eu chamo aqui, tem alguma pessoa na vida dele que vai ouvir esse podcast, mas não ouviria uma pregação. Então, tipo, essa é a oportunidade que eu tenho de plantar uma sementinha. De falar Jesus te ama, de mostrar um pouco do que Deus fez na minha vida. Então, eu preciso entender quais são os cenários que Deus está me dando para usar essas ferramentas. E o podcast é uma delas, sabe? Tipo, de alcançar pessoas que normalmente não seriam alcançadas. De mostrar palavras que normalmente não seriam mostradas, entendeu? Tipo, às vezes a pessoa ela não tem uma roda de amigos que ela consiga ter as conversas que a gente tem. Mas ela consegue ver as nossas conversas e ela, tipo, sabe, fica curiosa. Tipo, tem E querendo ou não, ela se sente dentro da conversa também. Eu acho que isso é mais legal, né? No podcast, a pessoa, ela, tipo, se sente ali. Um dos feedbacks que eu mais tive no nosso episódio era, tipo, parecia que eu tava conversando com vocês. Eu queria entrar na tela e falar junto, sabe? E é sobre isso. O podcast é interação, é comunhão, sabe? Tipo, essa questão de amizade mesmo, sabe? Compartilhar ali. Massa. Tá. A sua história, então, acho que a gente meio que passou por praticamente todos os pontos. Sim. Tem algum ponto que tá faltando? Não, esse foi um resumão. Porque aí a gente tem algumas perguntas que eu queria fazer pra você. Algumas minhas, algumas dos amigos, algumas que mandaram na caixinha de perguntas. Tudo bem, a gente pode fazer. Eu acho que a primeira é o que você falaria hoje pra Ana de 15 anos? Tipo, uma dica, uma palavra, alguma coisa assim. Cara, o que eu falaria, assim, real, é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tipo assim, não da forma que você quer, mas da forma que tem que acontecer. Tudo que você vai passar vai fazer sentido em algum momento. Não precisa fazer sentido agora. Mas você só precisa, tipo, continuar. Não pare. Tipo, não pare. Legal. E hoje, o que você acha que Deus tem falado? Tipo, o que Ele mais tem falado pra você, assim, é relacionado a qual tema? Aos próximos passos. Eu senti, assim, que eu passei Não que eu já não saiba, mas... A gente teve essa conversa 2 dias atrás. Que eu passei por um processo intenso e que agora eu estou em um novo ciclo e que eu preciso entender os próximos passos. Então, assim, Deus, ele tava forjando muitas coisas em mim e agora eu tô com ingredientes na minha mão que precisam ser usados. Então, tipo, Deus, ele foi dando peças do quebra-cabeça e agora eu tenho a caixa. Eu tenho a imagem e eu consigo montar. Então, eu sinto que é isso, sabe? Que Deus, ele foi me dando, tipo, pedacinhos e que agora eu tô numa posição que eu já posso começar a produzir muito mais, sabe? Tipo assim, que agora eu tô bem, que eu tô feliz, sabe? Tipo, eu penso muito que se a Ana, tipo, de alguns meses atrás conseguiu fazer bastante coisa, imagina agora, sabe? Tipo, eu tô muito empolgada com tudo que Deus vai fazer. Sabe? Eu sei que muitas coisas vão acontecer e, tipo, essa fome por pessoas, sabe? Tipo assim... Gente, calma aí, ficou estranha essa frase. Essa fome por pessoas. Caraca, não sei nem como explicar, tipo, mas essa... Por vidas. Por vidas. Isso, vamos mudar de uma forma melhor. Tipo, essa vontade, tipo, cara, Deus mudou a minha vida e Ele pode mudar a sua, sabe? É esse sentimento que eu tenho, que, tipo, você precisa conhecer esse Deus que me curou, que me tratou e que me resgatou. Sim. É isso. É sobre isso. Legal. É nosso canibal. Ficou maravilhoso. A gente vai fazer um corte só com isso. Não, brincadeira. E se você pudesse escolher, tipo, qual você acha que foi o maior aprendizado da sua vida adulta? Um só. Não vai fazer uma lista. Tipo, um deles, assim, que você olha agora e fica, tipo, a Ana de 10 anos atrás. Divórcio. Qual seria o aprendizado disso?
que a vontade de Deus vem em primeiro lugar. E que, assim, eu vou entrar em um ponto aqui que eu sempre achei que, tipo assim, a família é projeto de Deus. E sim é. Só que aí eu tinha a ideia errada de que eu precisava ter uma família pra realizar, tipo, pra fazer o propósito de Deus, sabe? Tipo, eu tinha essa ideia que eu precisava de um homem do meu lado me validando. Eu sempre tive esse pensamento, sabe? E aí hoje eu tenho muito claro que eu não preciso estar em um relacionamento pra cumprir o meu propósito, pra cumprir o meu chamado. Então, eu me anulei, tipo, muito porque eu achava que era aquilo que eu deveria fazer. Então, tipo assim, o meu chamado vem em primeiro lugar e meu chamado não está atrelado a uma família, não está atrelado a um relacionamento. Então, eu acho que é porque as pessoas ficam assim, você tá esperando uma pessoa perfeita, a pessoa certa de Deus. Eu não tô esperando. Tipo assim, hoje, a Ana, de alguns meses atrás, ela achava que ia vir, tipo, um homem perfeito. Hoje, não, eu não tenho mais esse pensamento. Eu sei que eu tô fazendo o que Deus tá me pedindo. Eu vou andando conforme a nuvem, sabe? Tipo, então, eu não tô esperando um príncipe no cavalo branco, o meu presente de Deus. Então, a questão do divórcio foi Deus tratou muito essa questão de relacionamento, assim, de aprender a ser sozinha e entender que, tipo, eu estou atrelada ao propósito, não um propósito a mim, sabe? É muito maior que a minha vida ou algo do tipo. Tem algumas perguntas que o pessoal fez relacionado muito à sua vida com o Espírito Santo. Então, tipo... Ora. Parece que a gente tem episódio sobre isso. Episódio 3. Episódio 3? Acho que é o 3. Isadora Justus. Eu não sei quem é ela, mas falaram que ela é legal. Aí, pra você falar, tipo, um pouco sobre o seu relacionamento com o Espírito Santo, assim. E tem uma pergunta específica que é: o que é batismo no Espírito Santo pra você? Ok. Por muito tempo, o Espírito Santo foi eu negligenciei o Espírito Santo. Porque, tipo, eu sempre tive a imagem clara de Deus Pai, de Jesus, meu Salvador. Mas o Espírito Santo, pra mim, era, tipo... Eu não entendia. Então, tipo assim, essa questão de viver em espírito, de ter o seu espírito ativado, sabe? Ter comunhão com o espírito, não era clara pra mim. E aí, isso foi uma coisa que começou a ser tratada, tipo, de um ano pra cá, sabe? Desde que eu mudei pra Vinhedo. E hoje eu tenho, tipo, cara... O Espírito Santo é meu melhor amigo. Tipo, essa é a minha relação com ele, sabe? Meu melhor amigo, ele tá aqui comigo, a gente tá em comunhão e eu sei que eu posso pedir coisas pra ele, que eu posso contar coisas pra ele. E que tipo, essa relação de amizade mesmo, sabe? De eu poder chorar, falar assim, tipo, nossa, eu tô sentindo isso, eu não queria sentir. Ou, nossa, eu queria que, tipo, sabe? É alguém que tá ali intercedendo por mim como um amigo. E aí, eu acho que E aí, então, tipo, várias coisas, não acho que eu tenha todas as respostas. Tipo, minha resposta vai ser muito baseada nas minhas experiências, tá, gente? Então, outra pessoa poderia dar uma resposta muito mais teológica ou algo do tipo, mas as minhas vivências com o Espírito Santo é essa. Que, tipo, hoje eu me atento muito à voz de Deus, sabe? Eu tenho pavor de fazer algo que não é direcionado pelo Espírito. Tipo, é um dos meus maiores temores, sabe? Tipo, às vezes eu tomar uma decisão que eu acho que é a voz do Espírito não é. Então, tipo, eu penso muito antes de fazer alguma coisa, eu peço sinais. Porque eu sei que Deus me responde, sabe? Tipo, e o mais legal é que é das formas que eu não espero. Por isso que isso testifica tanto em mim. Não é convencional. Deus não tem, tipo, uma fórmula secreta. E eu busco sempre, tipo, o direcionamento do Espírito, essa comunhão. E eu busco sempre estar sensível à voz dele, sabe? Porque é difícil me manter sensível. Então, tipo, é uma coisa que eu preciso batalhar, trabalhar bastante, porque eu me deixo me levar na minha rotina. Tipo, minha rotina é muito cansativa, então quando eu vejo, eu já tô, tipo... Aí eu falo, não, volta. E, tipo, para e ouve a voz de Deus, sabe? Ouve. E uma coisa que eu li esses dias, que é muito legal, fala assim que, tipo, o Espírito Santo é a voz de Deus que a gente consegue ouvir. Tipo, no sentido que, tipo, se Deus, tipo, Senhor, assim, poderoso, Senhor dos Exércitos, falasse com a gente, talvez a gente ia tremer na base. Mas aí vem o Espírito Santo... E é, tipo, aquele amigo, aquele conselheiro, aquele ajudador. Então, tipo, ele fala de uma forma mais acessível, assim, com a gente. Tipo... Não sei se está certo ou não, mas é a maneira que eu vejo, gente. Não, eu achei muito legal também da forma que você falou. E o que eu penso do batismo do Espírito Santo é os dons. Tipo assim, eu acho que todo mundo... em sua medida, tem a possibilidade de ter esse batismo do Espírito Santo. Porque eu não acho que a pessoa, tipo, me converti e já é batizada pelo Espírito. Isso é algo que você tem que buscar. Isso é algo que você tem que manter. Então, por exemplo, eu vim de uma realidade, tipo, cresci dentro da igreja, mas não falava em línguas. Tipo, isso aconteceu de um ano pra cá. E é uma coisa que você tem que buscar. Então, tipo assim,
E é alguma coisa que muitas pessoas dentro da igreja ficam, eu não falo em línguas. Mas é tipo assim, eu não acho que seja, tipo, não sei, não tenho uma resposta. Tipo, todo mundo pode fazer isso. Mas eu acho que se você buscar de todo o coração, se você tem uma vida em comunhão, se você, tipo, se o seu desejo do seu coração é honesto, tipo, por que você quer falar em línguas? Tipo, porque você quer adorar a Deus ou porque você quer que as pessoas vejam você falando em línguas? Então, tipo assim, qual que é a intenção do seu coração? E se você tá buscando, se você tá em comunhão, os dons do Espírito, eles vão se manifestando. E tem vários outros, né? Sonhos, visões. Tem muitas outras coisas, tipo profecias, palavras de conhecimento. Tem muitas coisas que você pode acessar. Mas isso exige responsabilidade. Todo mundo quer ter o prazer dos dons do Espírito, mas não quer ter a responsabilidade da vida em comunhão. Aí não dá. Sim. Não tem como. Você tava falando que o Espírito Santo você considera seu melhor amigo. Quem é sua melhor amiga? Porque sou eu. Não, brincadeira. Brincadeira. A gente não vai fazer isso com as outras amigas que estão aí, pessoal. Fiquem tranquilos. Vocês vão ficar mal e eu não quero que vocês fiquem assim. Mas já saibam da realidade. Brincadeira. Mas é verdade. Mas assim, aí tem algumas outras perguntas também. Só que agora chegou o momento. Porque a gente já deve ter umas 3 horas de podcast. Não, tá tranquilo. São só duas. Eu quero fazer algumas perguntas. Bate-bola, jogo rápido, de frente com Isa. Tá? Sim ou não? Eu posso discursar são sobre? Sim ou não, ou tipo uma palavra. É pra ser polêmico, entendeu? É um negócio assim. Então, tá. Mas algumas são tranquilas também. É só mais por curiosidade. Se você tivesse que escolher um livro da Bíblia, vamos fazer assim. Você precisa ir pro Big Brother. E aí eles falaram que você só pode levar um livro, mas só pode ser um livro da Bíblia. E você tem que escolher só um. Qual vai ser? Salmos. Por quê? Agora discorra. Discorra sempre. Porque eu fiquei curiosa. Cara, eu gosto muito da história de Davi. Porque, tipo assim, Davi é o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele errou muito, mas ele se arrependia muito. Então, tipo assim, é uma história muito... É uma das minhas histórias, assim, que eu mais gosto. Porque eu me identifico muito com as questões de alma, assim. Eu sofri muito com as minhas questões de alma, ainda sofro. Então, Salmos é muito isso. Eu me identifico com muitos salmos. E me traz um conforto, me traz uma esperança. Então, tipo assim... A maioria das vezes, quando eu tô muito mal, assim, eu vou ler salmos. Tipo, porque está batido a minha alma, sabe? Tem muitas coisas ali que, pra mim, eu me identifico muito. Eu adoro. Legal. Uma música que você só pode escutar uma música pro resto da sua vida. Qual música seria? Eu sei que você vai falar. Você vai falar qual você vai falar? How to Ultimate Version. Taylor Swift. Sério? Ai, não sei, eu não consigo escolher só uma música. Não, você tem que escolher. Tipo assim, você só pode escolher uma música pro resto da sua vida. I know. Better Man. Caramba, não, essa pergunta é difícil. Uma pergunta difícil. Pode ser Taylor Swift, eu deixo você falar. Taylor Swift, tudo bem. Passo. Passo ou repasso. Tá. Vamos lá. Um superpoder. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Cara, eu tinha uma resposta... Eu sempre achei que eu queria... Tipo, sei lá, me teletransportar. Tá. Por quê? Que ia poupar muitas horas da minha vida. Passei muito tempo na estrada. Tipo, ia ser muito... Tipo, quero ver meus pais. Então, eu transportei pra Araçatuba. Quero ver minha amiga que tá morando no Rio. Aí eu vou, sabe? Tipo, coisas desse tipo. Porque todas as pessoas que eu, tipo... gosto muito, assim, que não estão aqui, estão muito longe. Então, ver essas pessoas me demanda muito tempo. Aí eu acho que ia me teletransportar. Legal, gostei dessa resposta. Se você pudesse escolher um lugar pra você estar agora, qual seria? Caraca. Aqui agora, negócio. Com você. Deixa eu pensar. Você não vai responder isso? Não, tô pensando, calma. É o que eu tava esperando. Não, você fala que era aqui agora. Aqui agora com você. Você. Tá, pode falar o que você queria mesmo. Caramba. Almoçando, tipo, nada a ver assim. Você tá querendo me dar um toque? Num resort all inclusive, com banquete, olhando pro mar azul. Eu gostei dessa ideia. Bora? Me chama. Me chama. Partiu? Tudo bem, tá bom. Gostei dessa ideia. Se você pudesse definir o seu ano com Deus em uma palavra, qual seria? Essa que eu tô fazendo agora é a pergunta dos amigos, que eles foram mandando. Cara... Uma palavra. Doida. Sua vida com Deus. No último ano, né? Não no geral, mas no último ano.
Foi... Caraca. São muitas opções, é muita coisa que aconteceu. Cara, de superação, resiliência. Uhum. Eu diria que permanecer. Permanecer na fé. Boa. Gostei. Tem uma aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ah, por favor, A pergunta é: você iria para o Big Brother? Amei! Cara, já pensei muito sobre. Que nem a Mega. Já me inscrevi. Não, Você já se inscreveu? Nunca me inscrevi no BBB. Mas eu pensava, tipo assim... Na verdade, isso começou, tipo... Eu pensei, eu seria cancelada no BBB? Provavelmente. Aí eu fico pensando, será que eu iria? Não sei se eu iria, tipo... Não acho que tá alinhado. Se o Boninho te liga agora. Falando, Carolina, eu tava assistindo seu podcast. Bora pro Big Brother. Eu acho que, sim... Honestamente, não. Porque eu não vejo isso alinhado com o que eu quero fazer. Uhum. Mas, tipo assim... Eu falo assim, se Deus me falasse, vai pro BBB, que você vai plantar uma semente ali que você não faz ideia. Sim. Eu pagaria esse preço, mas eu acho que eu seria cancelada, assim, com certeza. Mas alguém você ia conseguir atingir. Não é, tipo, uma vida seria salva, pelo menos eu acredito. Mas eu ia ser cancelada ao custo da minha. Maravilhoso. E agora, pra gente finalizar, a pergunta do milhão. Eu já sei qual é. Você casaria com um pastor? Pra gente finalizar. É porque assim, deixa eu só explicar pro pessoal. A gente tem um amigo, que é o Luan. E aí, o que ele faz? Geralmente, ele não é muito de falar. Não. Então, ele joga uma polêmica e deixa nós duas debatendo e ele só assistindo, assim. Esse dia foi incrível, porque a gente saiu pra comer nós três. Sim. Comemos e tal. E, eu falo muito. Sim. Eu não paro Eu de falo falar. médio. E ele fala zero. E ele fala zero. É. E aí, o assunto tava acabando. Sim. E quando o assunto vai acabando assim, ele percebe, ele solta alguma coisa, tipo, pá. E aí ele falou assim, vocês casariam com o pastor? Aí foi as duas assim. Calma. Aí a gente, não, calma. Aí eu falei assim, eu já pensei muito sobre. Deixa eu ver. Aí o melhor foi que, tipo, ele ficou no cantinho dele, ele começou a mexer no celular, ele, tipo, tava assim, comendo e vivendo, E aí a gente assim. ficou uma e a hora gente discutindo falando as duas, achando que ele tava super prestando atenção, mas ele não tava nem aí, era só pra, tipo, não acabar o papo. É. A gente ficou muito tempo falando sobre isso. Sim. E a minha resposta A resposta é que você chegou a duas conclusões no final, né? foi... Só que assim, a gente não tem Sim, porém um depende. ano. Só que a gente tem um... A gente não tem mais uma hora de podcast, mas sim. Só que depende. Sim, mas não. Brincadeira. É isso. Tá, mas dá um resumão aí. Sim, mas depende. Eu acho que existem muitas coisas atreladas a você viver só do ministério. Uhum. E eu não vejo muito isso com o que Deus tá me pedindo agora. Então, tipo assim, será que ser mulher de pastor envolveria eu abrir mão da minha profissão? O que eu teria que abrir mão pra ser a mulher de um pastor? Ou será que seria, tipo, um casamento diferente do que a gente vê dentro das igrejas tradicionais, sabe? Tipo assim, eu seria só a mulher do pastor ou eu seria, tipo, um indivíduo com uma profissão, entendeu? Uhum. E aí entra muita questão, tipo, o que me seria pedido pra estar ali, sabe? Tipo, eu casaria com o pastor, sim, desde que eu, tipo, entendesse o propósito e eu visse, tipo, que aquilo tava alinhado com o que eu quero e com o que Deus quer pra minha vida, sabe? Não só com, tipo, com o que eu quero fazer com o que Deus tá me pedindo. Uhum. Pra mim também é muito parecido com isso. A gente chegou numa conclusão depois de 40 minutos, sim. Mas demorou até a gente chegar lá. As perguntas que tinha aqui eram essas. E eu acho que no podcast de hoje a gente conseguiu ver muito, conhecer vocês de verdade, assim. Toda essa história tinha grandes... Tipo, a maioria das coisas eu já sabia, mas tinha coisas que você contou a mais, assim, que foi legal de te conhecer e entender que você é dessa forma hoje, que você chegou onde você chegou hoje, porque você passou por muita coisa. Desde pequenininha, na sua adolescência, toda essa mudança de cidade, enfim, tudo que aconteceu na sua vida, nos seus relacionamentos, moldaram quem você é hoje. E se você tem impacto não só na minha vida, mas na vida de várias pessoas que estão assistindo, é por causa disso, entendeu? Tipo, porque você sempre foi muito forte, você sempre foi muito temente a Deus, você se permitiu ser usada por Ele e continua fazendo assim ainda hoje. E você sabe que eu amo você. Então agora é a sua vez de finalizar o podcast, porque eu não sei fazer isso.
Espero que você tenha gostado, porque eu adorei. Gostei bastante, gente. Pra mim, isso era até uma coisa difícil, assim, que deixar me abrir. Assim, eu tenho sempre tive uma certa dificuldade de me abrir para as pessoas, de deixar elas verem o meu lado mais frágil, porque eu não via empoderamento nisso. Hoje eu tenho uma consciência, assim, muito maior de que as minhas dores... Tipo assim, eu tenho muita frase, não importa o que me aconteceu, mas sim o que eu fiz com isso. Então, assim, as minhas dores me fizeram mais forte. Tudo que eu passei por um propósito, por um motivo. Eu não deixei isso perdido em algum momento, sabe? Eu transformei isso em algo... É tipo você pegar o limão e fazer limonada, sabe? Você pegou algo azedo e transformar em algo lindo. Uma história bonita, uma história que é só minha. Então, eu aprendi muito a amar a minha história do jeitinho que ela é. Ela não é do jeito que eu queria, não é do jeito que eu esperava, mas ela é a minha história. E isso que é o mais incrível, sabe? E eu adoro as surpresas que Deus tem feito na minha vida. E eu aprendi muito a abrir mão do controle, sabe? Porque eu era uma pessoa total control freak, assim. Precisava estar no controle de tudo. Eu precisava ter, sabe? Tipo, é isso, é aquilo. Eu precisava sentir que eu tava decidindo aquilo e tal. E aí, hoje eu vejo que, tipo assim, sabe? Eu não quero estar no controle porque eu sei que Deus faz o melhor, sabe? Tipo, eu tenho uma visão aqui, mas Deus tá vendo todo o resto. Então, às vezes, o que eu acho que é bom pra mim aqui, não é. E aí, entra, tipo, no temor a Deus de entender que a minha obediência vai me levar a lugares mais longe. No sentido de que não ter o que eu quero também é uma bênção. Tipo, por exemplo, eu pedi muito pela restauração do meu casamento. E eu não entendia por que isso não ia acontecer, sabe? Tipo, Deus me falou, não vou restaurar seu casamento. Não é isso que eu vou fazer. E eu não entendia. Eu falava, Deus, sabe? Todo mundo tem casamento restaurado. Por que o meu não vai ser? Mas ele falou, não é isso que eu quero pra tua vida. Tipo, não é isso que eu vou fazer agora. Então, foi difícil, assim, mas eu entender realmente que tudo que ele faz é soberano, sabe? Tipo, e é bom. E aprender a esperar ver os resultados. Eu acho que isso é muito legal, assim. Tipo, tô aprendendo muito a ser paciente. Então, esse foi um resumão. Esse episódio passava pela minha cabeça várias vezes. Tipo, eu não sabia como que eu ia fazer, até onde eu iria falar, o que eu não iria falar. Eu tinha muito medo, assim, do julgamento, do que as pessoas poderiam pensar de mim. Se elas iam pensar menos de mim depois que eu mostrasse esse outro lado. Mas eu espero que não, gente. Porque tudo que eu fiz aqui foi em amor. E foi pra que vocês entendam que vocês não estão sozinhos. E que eu sempre vou estar aqui pra ouvir vocês, pra ser um ombro amigo. E que tudo, assim, que vocês precisarem, não só comigo, tem outras pessoas também, mas podem se abrir comigo. E eu acho que isso é uma coisa que eu quero mesmo espalhar, tipo, essa cultura de aprender a ouvir os outros em amor. Porque eu acho que isso faz muita diferença. Faz muita diferença. E se eu tô aqui, foi um trabalho em conjunto, foi um trabalho de formiguinha de muitas pessoas. E eu me permiti ser tratada. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Abri meu coração pra vocês. Foi bem honesto. Foi bem real. Mais do que eu tava planejando, mas é isso. E aí, teremos mais episódios. E eu gostaria muito que vocês me dessem feedbacks do que vocês estão achando. Sei que alguns episódios são longos, tipo... e muita gente ainda não tem o costume de ouvir podcast, mas se você tem, não se sinta acanhado e me fala o que você tá achando, porque, tipo, é bom ter um norte do que vocês gostam. Questão de, tipo, mais perguntas, tipo, faz algum quadro, ou abre mais caixinha de perguntas, não sei. Essa parte de perguntas eu adorei. Tipo, eu adoro ficar fazendo perguntas. E aí... É legal também, é verdade. Tipo, deixar... Por exemplo, uma coisa que eu tô sentindo muito no meu coração é de fazer episódios sem temas a partir de agora, sabe? Tipo, deixar mais a pessoa contar a história dela sem estar muito atrelada a um tema. Porque eu acho que aí fica mais legal, natural mais e tal. Então, tipo, são coisas que foi o que aconteceu agora, né? Foi uma coisa que, tipo, eu vou pensando e aí eu quero botar em prática, mas eu não sei se eu coloco, se o pessoal vai gostar ou não. Então, gente, interage aí comigo. Dá um feedback. Eu adoro os comentários que vocês fazem nos vídeos. Eu... confesso que eu nunca respondi ninguém. Isso é... Meu Deus. Eu curto... A sua mãe é sua assessora. Eu vou conversar com ela. Eu vou começar a responder a gente vai fazer vocês. você responder. Tem alguns comentários incríveis que eu adoro. Acho muito fofinho vocês comentando. Até, isso é também uma questão que, tipo... eu nunca sei o que responder. Aí eu fico meio travada. Tipo, eu falo, sou uma obrigada? Faço um textão? Faço um emoji? Aí eu fico meio... o que eu faço com isso? Faz o que você achar que tem que fazer. Você precisa ter um padrão. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Não, é como se uma pessoa estivesse conversando com você normal, você responde ela
Aquela época eu faço isso o dia inteiro. É fácil pra você falar, você que é do marketing. Eu fico entrando nos comentários de um por um, assim. Isadora, você quer ser contratada pra desconhecidas. responder os meus comentários do Flames Podcast? Não, porque você que tem que responder. Eu tô E foi lutando assim por que a vocês, nossa pessoal. amizade acabou. Corte. A gente vai finalizar agora o podcast. E a Ana vai cantar Os Olhos do Pai. Yay! Pode dar o foco no rosto dela. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Aos olhos do Pai. Bom dia, igreja. A paz, Paz do Senhor. Aos olhos do Pai. Você falou que ia tocar com o ukulele. O ukulele não tá aqui. Não sei se todo mundo sabe, gente, mas eu comecei a fazer aula de ukulele esse ano. Então, quem me conhece de um ano pra trás não sabe, mas Agora ela toca o ukulele. eu toco ukulele. Fato sobre você. 5 fatos sobre mim. Comecei a tocar ukulele. Sim. Por que eu falei 5? Eu Era não só um sei. fato sobre É mim. uma trend do É isso aí, galera. TikTok. E é isso. Me perdi no personagem. Eu também. E é isso. Semana que vem teremos mais episódios. E deem seus comentários, sugestões. Obrigada por ficarem até aqui. E é isso, galera. Vamos fechar aqui com obrigada. Obrigada, Isa, por ter participado. Quer deixar algum recadinho pro público? Obrigada Como a que você. foi essa experiência de ser host? A Isa, ela já é co-host em alguns episódios do RMcast. A gente completou um ciclo muito da hora, porque eu a entrevistei. Nós fomos entrevistadas juntas no e agora eu RMcast. E agora ela me você. entrevistou. A gente fez verdade. todas as opções. Então, assim, se você ficou curioso, tem o episódio da Isa, que é o 3. Tem o episódio da RMcast, que é o- Como é Trabalhar na RM. Que é o 13, acho. 14, sei lá. Você pode pesquisar lá, que nós somos entrevistadas Sim. pelo Fernando e pelo Caio. E a gente conta um pouco da nossa história, É. mas de um jeito bem diferente. tipo, é mais, tipo, ambiente profissional e tal. Mas é bem legal também, dá pra vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa história. Uhum. E é isso. Como que tem sido ser host? Eu gosto bastante. Porque eu sou do tipo de pessoa que não fala muito. Então, pra mim, é super legal fazer a pergunta e deixar a pessoa falando. Aí eu fico só... entendeu? Realmente. Aí eu gosto, eu acho super legal. Eu espero que tenha sido bom pra você também. Foi legal, foi legal. É estranho estar do outro lado. Porque eu também realmente eu gosto de perguntar e ver a reação da pessoa, tipo, ver como que você vai se desenrolar e tal. E isso, gente, era um dos meus maiores medos antes de começar o podcast, porque Do quê? eu achava que eu não ia ter assunto. Tipo, porque Entendi. eu sou uma pessoa muito direta. Aham. Tipo, eu tenho muita dificuldade de ficar enrolando, assim. Então, eu faço uma pergunta, é isso, bola pra frente. Então, eu tinha muito medo do podcast. Falei assim, cara, não vai ser algo natural. Eu tinha medo de ser algo muito travado. Ou tipo, pergunta e resposta. Tipo, não ter aquela coisa, tipo, de podcast, né? De conversa, né? conversa. E eu falava, Deus, como? E eu falava, Deus, como que eu vou fazer um podcast? Eu sou uma pessoa, tipo, que não falo tanto assim, tipo, porque eu falo muito no privado, assim, com as pessoas que eu tô acostumada. Mas quando entra outras pessoas em jogo, eu sou muito travada. Então, nas frente das câmeras, então, meu Deus do céu, todo mundo me ouvindo? Eu falo, mas Deus me tratou, gente. Deus é bom o tempo todo, e foi isso. Então, Isso aí. o podcast tem me mostrado várias coisas e me feito amar a minha história e as minhas características. Então, obrigada, gente, por ter ficado até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Esse foi o episódio 10 do podcast Flames. E é isso, vai estar disponível no YouTube ou no Spotify. É só procurar pela Rádio Vinhedo Web ou Flames Podcast. Tem outros episódios também. Tem muito conteúdo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.